Tá? Boa noite, rapaziada. Estamos começando mais um Revoada Podcast. Eu, Antônio Marcos, aqui do meu lado, meu mano Welton. Salve! Estamos aqui hoje para falar um papo culto de filosofia. É isso aí, galera. Vamos nessa. Prazer, Welton. Vamos nessa conversar agora. Com o Marcos. E aí, Marcos, beleza? Tudo Boa bom, noite, mano? beleza? E aí? Beleza, como é e que aí? estão? Então, muito trabalho hoje? Bastante. Intenso o dia? Dia corrido. Dia corrido? Um dia com pouca sorte, eu Caralho. diria. E outra, é um dia ainda prolongado, porque é uma sexta-feira que antecede É, um sexta-feira feriado ainda, hein, grande. mano? Aí tu Sim. pensa assim, hoje acordei e vai estar tudo certo, vai dar tudo errado. Já tô aqui me planejando o que eu vou fazer no feriado, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer. Ó, Já é falou legal, em- já. Já rolou em Falou estudar, pra estudar, viu já. que... É uma outra mente, hein? Já não Mas tem e aí, como. me explica uma coisa. Tu estuda exatamente a filosofia em si, só a filosofia? Porque tu também é poeta, pelo que eu vi no teu... Na verdade, quem acaba estudando filosofia, né, a gente acaba gostando de arte, de poesia, e a poesia, de certa forma, ela tem formas, né, digamos assim, a poesia você vai ter prosa, verso, cantos, e aí na música, né, você pode Então quer gostar. dizer que a filosofia meio que te puxa a... Sim, é como, por exemplo, um cantor. Um cantor, ele acaba sendo puxado pra dança também, muitas vezes. Então, ele acaba gostando de dança, acaba gostando de canto, acaba gostando de instrumento, muitas vezes. E aí, uma coisa puxa a outra. É como muitas áreas da vida, né? Por exemplo, um tatuador. Um tatuador vai gostar de desenho, talvez alguns gostem de desenho... Pintar quadros. Pintar quadro, como tem, né? O que fez a minha não, acho tatuagem, que- por exemplo. O que fez a minha Acho que de tatuagem, por todos exemplo. tatuador, né? Que gosta de fazer um quadro, né? Não tem um tatuador que O não... que fez a mim, ele é pintor também. Pô, legal. Ele é pintor, é bem legal. bem legal. Então foi algo que já que te puxou também da filosofia. Então, mas Sim, o teu sim. principal estudo e foco é a filosofia em si. O meu principal estudo é o estoicismo, que é uma escola filosófica com mais de 2000 anos de idade, né? Caramba, que legal, hein? é pautada no conhecimento e na virtude e nos valores, né? Virtudes e valores humanos. E o que são isso, né? São coisas que a gente cultua e a gente nem percebe. Por exemplo, a coragem. A coragem é uma virtude, né? A prudência, a sabedoria. Então a gente tem todos esses valores que são inerentes ao ser humano, né? Então você tá lá, você tem eles. Todo mundo tem, todo mundo cultua isso. Sim. Só que alguns cultuam, por exemplo, através da ciência, através da filosofia, através do estudo, outros através do estudo da vida, né? Seguindo ali a escola da vida, digamos Sim. assim, estando na rua, alguma coisa, desenvolvendo um trampo que acaba puxando, né? Não, mas aí, fala aí, ô Somente Marcos, isso. o que te levou aí nessa área, assim, na filosofia? Fala assim, não, vou começar a estudar essa, porque é, tipo assim, meio... A pessoa tem que gostar Diferente, muito, né? Diferente. A pessoa tem que falar, não, eu vou entrar nessa área porque eu gosto. Tipo assim, Cara. essa área pra mim já não é uma boa, porque eu já não gosto de letra, aí já sei meio complicado. Cara, né? é um negócio legal. Eu Fala sempre, aí gostei, um pouco eu sempre aí. gostei de estudar, né? Sim. Eu sempre fui o cara que eu gostei de estudar. Sempre fui o cara Não foi que eu mulher fe- não que te incentivou, né? Não, sempre fui o cara que eu sentava no fundão pra parecer legal com a Sim, galera, mas não era. Eu era o cara que nunca pegou ninguém na escola, essas coisas, Caralho, assim, é. passou a zero na escola, um Caraca. negócio meio triste, assim, quando era Sim. moleque. Mas depois fui entender que isso é só passado, já foi, tá tudo tranquilo. E eu era da área de tecnologia, né? Eu me formei legal. inicialmente na área de tecnologia, sou formado em TI, e aí, em paralelo a isso, eu desenvolvi a função de TI em São Paulo. Trabalhei em São Paulo, trabalhei em Embratel, em Vivo, Em São em empresas Paulo? de Caramba, telecom. legal, hein? Programador. Na verdade não. Na verdade eu era da área de redes de computadores, Ah, tá, internet. em rede, Né? sim. Literalmente internet, infraestrutura de internet. Então eu era dessa área, só que eu nunca deixei de estudar. E eu sempre gostei da ciência humana, né? De estudar comportamento, de estudar liderança. E aí isso me levou a fazer muitos cursos nessa área. Eu comecei com legal. PNL, coach, comecei com toda essa área de desenvolvimento humano, hipnose, linguagem corporal, Caramba. um monte de coisa, né? E aí foi indo, até que 6 anos atrás, mais ou menos, eu esbarrei na filosofia, né? Aí foi quando eu esbarrei na filosofia, e há 2 anos e meio atrás, 2 anos mais ou menos, né? Eu esbarrei no estoicismo. Então, há 6 anos eu comecei a estudar filosofia, livre, assim, aberto. Então, fui pegando tudo de material. Aí entrei na faculdade também de filosofia, né? Há mais ou menos uns 2, 3 anos. E conheci o estoicismo. Quando eu conheci o estoicismo, foi aí que que eu particularmente, né, tive aquela abertura
porque eu encontrei uma escola filosófica que eu me identifiquei. Porque você tem muitas. Você tem a platônica, a pitagórica, você tem a aristotélica, você tem o kantismo de Kant, Sim, você tem que muitas legal. escolas. Muitas Tem opções. pelo menos Porque a umas. filosofia vem desde os primórdios, então tem Sim, vários você tem- pensadores Você diferentes. tem filosofia desde É, antes de Cristo, né? O Caraca. próprio cristianismo, ou outras matrizes religiosas, muita tem até muita não. filosofia. Mas né? tu acha que essas filosofias de trás também, hoje em dia, elas, tipo, perderam. Saíram um pouco do consenso, o mundo mudou muito. Ou não? Sempre Não. ali tu vai encontrar Você algo sempre que vai encontrar. reflete no que a gente vive agora. Você sempre vai Sim. encontrar, porque tudo que a gente conhece, absolutamente tudo que a gente conhece Isso no é mundo fantástico, né? moderno, Como que o cara escreve algo origina. Eu costumo dizer que os gregos, né, que foi onde ela se originou, é um povo muito inteligente, cara. A gente não conseguiu superar esses caras em nada até hoje. Os caras inventaram a engenharia, inventaram a medicina, inventaram a música, né? A Pitágoras. agricultura naquela época já era Pitágoras inventou a música, ele Querendo ou não- descobriu as notas através da vibração de uma linha. Ele estendeu uma linha, e por estender uma linha, ele bateu na linha, ele viu que propagava um som, Caraca. só que o som, ele tinha um começo, no ponto A ele tinha um começo e ele ia ficando mais fino conforme ele ia percorrendo a linha. Aquelas. Não é harpa, é harpa, né? É, Aqueles. mas foi através de uma linha. Ele estendeu uma Sim. linha e falou, deixa eu ver o que acontece. Só que era uma espécie de barbante, né, da época. Aí ele bateu e a linha o som se propagou. Aí ele, tá. Aí ele começou a fazer começou a bater em vários pontos da linha e viu que o som era diferente. Aí com isso nasceu a música. Caraca, da hora. E aí aí depois da música você teve, né, os gênios musicais, muitos que até hoje, né, como o próprio Caetano Veloso, por exemplo, que é um gênio musical, que compõem, que tiram literalmente leite de pedra, né, quando se fala de música. Caraca, o cara mesmo. transforma a música numa história. É uma poesia, uma Poesia, história, né, mano? uma obra de Tem uma arte, história, né, da literalmente. música, né, mano? Sim, Aí o sim. cara faz a música E dando aí uma você história. tem, por exemplo, na ciência. A ciência nasceu da filosofia. Nasceu da vontade de mostrar. Na verdade, é uma história engraçada porque a ciência, ela é o oposto, né? É, porque ela tem que provar, no caso, né? Ela tá sempre Isso. em constante, tem que A provar filosofia algo. trabalha no campo do logos. O que é o logos? O logos é basicamente o universo, né? Então ela trabalha com a hipótese de que algo existe. Que algo exista. A ciência trabalha com a certeza de que É. algo exista. Então Caraca. aí você cria a ciência trabalha com isso, né? uma Ela probabilidade. tem a certeza, depois ela vai lá, questiona aquilo para ficar em constante mudança. É por isso que muitos filósofos, né, até afirmam a ciência tá muito saidinha ultimamente, porque ela tá querendo, ela tá querendo mostrar que sabe mais que a filosofia, sendo que ela vem da filosofia. E aí é uma discussão, uma briga enfim, só os acadêmicos mesmo que gostam Meu desse tipo vai de longe, coisa. né? Vai Por longe, isso que vai vai longe, longe. né? Só os acadêmicos que gostam dessas brigas aí de currículo, essas coisas. Isso aí é tudo na minha opinião, é tudo pra encher ego, cara. Pra encher ego e pra manter os caras ganhando aí o seu dinheiro. Entendi. Mas aí tu pegou então do estoicismo, né? Como que é? Estoicismo. Isso. Então, aí tu pegou o estoicismo para estudar a fundo, depois sim. que tu conheceu, e aí, a partir disso que tu começou a implementar ele no teu modo de viver e Sim, tudo? basicamente, o que é o estoicismo, né? O estoicismo, como eu falei, é uma escola filosófica, onde das escolas filosóficas, ela é que te traz mais ação, né? Mas ela também veio desde os primórdios junto com a Sim, filosofia. ela tem mais de 2000 anos. Ela nasceu um pouco depois ali das escolas tradicionais platônica, aristotélica, tanto que o criador, né, do próprio estoicismo, ele teve contato com Platão, com Aristóteles, com esses caras. E o que acontece? Quando eu adotei o estilo de vida, né, ou o estoicismo na minha vida, eu percebi uma mudança. Levou tempo, obviamente, levou acho que pouco mais de um ano. Foi um ano, foi mais ou menos. Contado, se eu for puxar de cabeça aqui, foi depois de um ano estudando, lendo, praticando, porque assim, estudo sem também botar em prática não adianta nada. Não adianta ter tem que livro. consumir, Não adianta ter livro na estante e você não botar em prática. A ideia é você estudar e botar em prática, estudar e botar em prática. É assim que É funciona. uma das coisas mais difíceis, né? Exatamente. É essa que é a maior dificuldade do ser pôr humano, em né? Pra prática. tudo, né? Pra tudo. Não só pra filosofia ou pra um estilo de vida filosófico, digamos assim. Mas aí, quando eu comecei a colocar o estoicismo em prática, eu comecei a perceber coisas que eu não percebia antes. Eu comecei a notar, por exemplo, quando eu tava triste, antes da tristeza chegar, Caralho, que legal, mano. eu comecei a Show. perceber que o pensamento ele vinha e se instalava Sim. muito antes, sabe? É literalmente percepção. Eu comecei a perceber
felicidade quando ela chegava antes. E aí você vai percebendo, você vai ganhando força mental, clareza mental, que a gente Legal, fala. Né? E controle, que é o que a gente chama de temperança, que é um valor estoico, que é saber navegar as suas emoções. Porque, por exemplo, né? Com raiva, é fácil a gente fazer uma besteira. Com Alguém te certeza. fechou no trânsito, é fácil você chegar e jogar o carro em cima do cara. É um dos Ó, meu primeiros... irmão, é. Por exemplo, eu tenho uma história Se pra buzinar, contar. já aconteceu um caso, o cara buzinou, o cara desceu do carro e foi lá tirar satisfação, saiu na mão, pegou o cara pra porrada. Eu tenho falei, uma história pra "Caraca." contar sobre isso. Falei, que é isso, eu velho? tava, Saiu uma eu tava indo pro buzina. centro, né, de São Sim. Vicente, tava indo atender um cliente, e aí, um cliente de mentoria meu, e foi o ano passado, mais ou menos em novembro, tem pouco tempo, hein? Aí, eu tava indo, aí chegou ali, sabe no VLT, na linha amarela? Sei. Perto daquele posto, daquele Hospital Municipal de São Vicente que tem Sei, ali, sei, a aquele estação. entroncamento que junta um monte de É, carro. desce do... É uma a mascarenha ali, loucura, começa a É uma mascarenha loucura ali. ali. Aí tem a ciclovia ali, né? Aí Sei. eu tava passando ali. No que eu passei ali, os ciclistas estavam brigando. Um ciclista tava brigando com o outro. Aí um ciclista desceu, pegou e empurrou o outro. No que o ciclista empurrou, o cara foi projetado pra frente do meu carro. Caraca, mano. Só que o cara bateu na lateral. Putz, Só que ele já só bem. bateu. Ele caiu da bicicleta e bateu. Eu não fiz nada, cara. Eu juro pra você. Eu só olhei e falei, puta, tomara que não tenha acontecido nada. E só me certifiquei que o cara não foi parar debaixo do carro, senão tinha acontecido uma tragédia, Pô. né? Aí eu fui embora. Agora, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter parado o carro, descido, comprado briga com os caras. Ah, Essa sim. era Quem que uma vai escolha. pagar? Essa Quem já vai pagar o meu prejuízo? Não, isso aí é Essa automático do era ser uma humano já. escolha. A segunda escolha, ir embora, foi o que eu fiz. A terceira escolha, qual que era? Eu parar, comprar briga e talvez ser linchado ali, porque é aquela É. coisa, no meio de todo mundo ia chegar mais ciclista, ninguém ia querer saber o que Vai achar aconteceu que na tu história, atropelou. vai achar É, que eu que vixe, fiz a aí tá besteira. errado, né? Você Carro, entende? carro que é, tipo assim, mesmo que tu não Pô, participou mas da então, confusão, então quer dizer que, tipo, te passou 3 pensamentos muito rápido na tua Sim. cabeça Ou e então, tu assim, conseguiu decidir entre A eles. clareza mental. Ei, Marcos, então Essa é a descer- clareza mental. Uou. aí, Marcos, então Essa é a descer do coisa. carro e falar umas filosofias pra ele. Pô, mas cuidado aí e tal. Ó. Rosa. Cuidado com a bicicleta, porque ela pode te Essa é a machucar, clareza né, mental. pessoal? É quando você tem uma clareza mental tão firme, tão forte, que você rapidamente consegue tomar uma decisão. É porque é A, nessas a horas melhor. mesmo- Mas a melhor às vezes não é a melhor. Então isso é muito claro. Eu também erro, tá? Sim, 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 Como qualquer entendi. pessoa normal. Mas Eu também qualquer- erro, Mas só também de ter a cometo- percepção de tu ter, num momento desse que cega, que a gente até fala. É, é isso que pô, eu ia um momento falar, ó. que Tirou a cega. palavra da minha Sim. boca. Então, pô, tu ter essa percepção naquele momento de ter 3. Ah, eu tenho... Calma aí, que eu tenho De não 3. tomar uma decisão. É isso. Isso já É é- isso. Caraca, É, mano. é isso que é ter Mas acho clareza que nem mental. tudo encaixa na mente da pessoa assim, que nem tá falando, né? Parar pra pensar. Treino. Cara, é treino. né? Como você vai na academia treinar seu músculo, você treina sua mente pra, Sua mente pra pra não essa- reagir instintivamente. Nessa sabe? ocasião, tipo, nessa ocasião assim, né? De Você desenvolver. treina sua mente pra não. Isso leva tempo? Leva. Às vezes é um trabalho de uma vida inteira. É, porque Eu tem tô pessoa que fala pra Eu tô há tu. 6 anos estudando filosofia, 2 estoicismo. Então, bem dizer, eu tô há 6 anos literalmente estudando. Porque a filosofia em si, todas elas têm essa coisa do pensamento, de você pensar bem antes de agir, etc, etc. Mas quando eu entrei no estoicismo foi que eu tive essa certeza, essa segurança. E aí que eu comecei a ter mais clareza mental. Mas desde o começo do estudo eu já vinha buscando essa clareza. Sempre tinha uma assim, coisa porque que é eu da quis. filosofia até então, né? Ou essa clareza também de... Sim, essa clareza mental, esse controle emocional, ela é da filosofia. Pode reparar que você vai ver, a grande maioria, muitos Chegou água aí, filósofos... Marcos. Opa, valeu. Filósofos, de maneira geral... eles conseguem parar e, tipo, falar sobre algum assunto de forma, tipo, construtiva, né? Sim. O que vai te levar, ou te dá a luz de algo, ou Sim. constrói alguma coisa que você, pô, é verdade. Tipo, ou te basicamente instiga isso. a pensar em algo também, né? Sim, sim. Que é... É mesmo que, tipo, parece no caso que tu falou, né? Que parece, tipo, quem estuda teologia também, né? Mais ou menos isso, né? Que tem que ensinar a Sim, pessoa a caminho. teologia é o campo da filosofia dentro da Sim. religião, né? Mas muito mais do que isso. Estuda os mistérios, por exemplo. Estuda a questão dos anjos, que é um estudo específico chamado angiologia. Então, Estuda a questão dos demônios, que é um estudo específico chamado demonologia. Então tem vários campos dentro mas da até hoje, teologia. tipo assim, a filosofia não conseguiu distinguir o sexo dos anjos ainda, né? Eles estavam no começo procurando, né? Assim. Então, E começou mais ou menos assim, né? isso é uma questão complicada, É. bicho. Vou te falar que eles não conseguiram decifrar, não. Pra eles, por enquanto, é assexuado, né? É. Os caras meio que Aí decidiram que é começou, tipo, assexuado. mais ou menos assim, a filosofia, né? É. Mas esse que tu falou, a clareza mental é um dos pilares, então, do estoicismo. Também. Aí Também. existem Que é, diversos. sim, são 8 princípios, né, que você tem no estoicismo, que é você
só controla as suas... é a dicotomia do controle que a gente chama. E a dicotomia do controle é você controla as suas ações, as suas palavras, né? E o que você pensa. Cara, da hora. Então você controla, você tem esse controle. Você Entendi. sabe o que você tá pensando agora. Você sabe o que você tá pensando agora. legal. Você sabe o que você quer falar daqui 15 segundos. Você sabe. Se você parar pra olhar bem, você sabe o que você quer falar. Você sabe qual a próxima Sim, pergunta. onde eu tô querendo ir. Você sabe. Você da também hora, sabe. mano. A gente sempre sabe. Só que o ser humano ele tem um hábito, né, de acabar duvidando do próprio potencial, duvidando da própria Ah, sim, isso capacidade. aí- Exatamente, é- eu sou um cara desse, eu sou. Isso é humano. Duvido Eu de tudo, tenho eu isso. também, Todo eu mundo tenho. tem. É que Isso tem é uns tem humano. um, Não, mas um tem uns grau assim- muito mais avançado que nem Sim. o Antônio. Não, mas tem uns que não liga pra isso, né? E se joga, mano. Tá ligado? Sim, Não tem sim. limite. Tem uns que Exato. já, É, só eu que tô aí limitado. também é um pouco perigoso isso É. também, né? Porque aí já não É. vai um pouco com um dos pilares do estoicismo, que é a clareza. Porque tu sempre tem que ter a clareza. Por mais que tu tenha, acho que, muita convicção de algo ou de algum assunto, tu tem que dar aquela parada e pensar nas possibilidades ou nas probabilidades, não é? No caso. Sim, você Ou não. analisa. É, Você, em você, tudo, ana- mesmo eu sendo- você analisa e escolhe. Por que você escolhe? Você escolhe porque, ao escolher, você tá convicto do que você tá fazendo. Então, você Então- sabe o que você tá fazendo. A chance de dar muito mais certo aumenta. Exatamente. É. Claro que existem variáveis que são incontroláveis. Ah, Como, não, por é. exemplo, eu amanheci, sei lá, acordei amanhã e tá chovendo, ventando. Bom, isso eu não controlo. Só que É, também você não não adianta eu virar controla. e falar, nossa, que droga, que bosta de dia. Tem gente que Não, acorda já cara, Agora, Não, tem gente que acorda já amaldiçoando o dia, né? Essa merda, essa chave, não sei o quê. Uma coisa blá, blá, sobre blá. maldição e reclamar. Você Sim. sabia que a etimologia, e a etimologia é o significado das palavras, a etimologia de reclamar é clamar 2 vezes, clamar novamente. Então toda vez que você reclama de algo, você pede 2 vezes que isso aconteça. Caraca. aí Eu tá vou vendo, reclamar né, o mais. Aí, Elton? ó, tá Tá vendo? vendo? Pede É, o Elton. 2 Tá vezes que acorda já isso xingando, aconteça. tudo batendo no Quando você cachorro. fala assim, ó, que bosta de dia, tá tudo dando errado, vai dar tudo Caraca, errado 2 vezes. 2 vezes. Por isso que Tá quando tu reclamando, chega, tá acho que amaldiçoando. tu sai, porque nem eu saio de casa falando isso aí, que eu sou muito reclamão. Muito reclamão. Caraca. Sou muito reclamão. Aí eu acho que o mundo tá conspirando. Aí, tipo, eu já acordei atrasado, aí o semáforo fecha 2 vezes seguidas. Falou aí, ó. O universo não gosta de mim, era pra não acontecer isso. Eu acho que eu sou tão importante Não, mas nesse quem não é nível, assim assim, também, sabe? até eu, tipo assim, eu sou um cara tranquilo, tá? Eu me acho tranquilo, tá? Mas às vezes quando eu acordo também, tipo, Ah, todo mundo tem um dia não dá, de mano. pé E eu, esquerdo, tipo assim, de bunda descoberta. eu trabalho com o trânsito, tá Tá ligado? Eu trabalho, tipo, entregando maquininha. Aí, tipo, eu Aham, fui retirar sim, a sua sim, lá, sim. né? Aí sempre tem aquele que fecha, entra assim na tua frente e não dá seta. Dá vontade de... Não, todo Mano, mundo, é, todo tipo, mundo tira- tem um dia de bunda eu que nem eu chego- descoberta, um dia ruim, Que nem cara. assim, eu chego no um dia serviço- de fúria, né? Sabe o filme? Eu chego no Já viu o serviço, o pessoal filme? fala, Já, cara, um dia Muito de legal, fúria. né? Então, todo Porra. mundo tem um dia de fúria. É, Aquele mas dia que quer chega no serviço assim, o pegar todo pessoal, o mundo. cara já tá estressado. Fala, não, o trânsito me estressa, velho. Eu saio de casa no maior paz, mano. Passar no trânsito me estressa, Mas o velho. trânsito acho que é um dos fatores É, que mais mano, tem estressa. mais estressante. mais É, estressante que tem um Um dos trânsito. fatores né, mais velho? estressantes da raça humana é o trânsito. atualmente é mesmo. É muito, cara. É muito É, estressante. porque índice de cidades bem populosas pode ver que acontece muito mais briga de trânsito, ou briga mesmo as pessoas estressadas em casa, porque já chega do trânsito estressada, pô. aí já Acontece desconta. mais isso em São Olha, Paulo, né? São cara, Paulo, se bem que com a pandemia, isso ficou provado que, É, na verdade, também. pessoas são estressadas. Olha só, Verdade. isso são estatísticas. As pessoas aumentaram o consumo de tabaco, aumentaram o consumo de Caraca. bebida alcoólica, aumentaram o consumo de De divórcio, antidepressivos antidepressivo, e Rivotril, né? ansiolíticos em 28%. Divórcio Eu também, né? tô fazendo uma pesquisa sobre isso, bem a fundo, mas em 28% o aumento de ansiolíticos e antidepressivos. Caraca. Divórcios aumentou, agressão geral, né? Agressão no lar, assim, aumentou. Então, tudo aumentou. Então, o que que acontece? E por isso que também aumentou a busca por mais técnicas de desenvolvimento humano, e foi aí que o estoicismo começou a surgir mais forte As pessoas na estão boca percebendo da que são galera. fracas, né, Tipo assim, mentalmente, né? eu consigo Plano entender solar, eu tá. consegui entender que a pandemia veio pra unir, pra ver quem é quem de verdade. Porque, tipo assim, fora da pandemia, a gente sempre tem alguma válvula de escape, né? Pra não... a gente não- sair num barzinho. A gente É, não ficava entendeu? em Sempre casa, tem, mas agora, a tipo, gente com a não ficava em pandemia, casa. Ai, o Elton, limpa a boca do conheceu, cachorro, Elton. Ah, limpar o quê, mulher? Toma. Entendeu? Então, assim, tudo aumentou na pandemia, sim. tudo ganhou uma proporção muito grande. E as Então não pessoas... tinha amor de verdade, então. Porque, tipo assim... Difícil. É, Ele mano. já foi muito profundo, já aí não, Não, tem é. também. Difícil. Não, mas, tipo assim, não é que eu falando não tem amor de verdade, mas, tipo assim, deu pra ver, né? Porque, mano, tu vê que as pessoas estavam se separando, não queria existe, um ficar mais conceito, perto. existe um conceito chamado sociedade líquida. E o que que é sociedade líquida? A sociedade líquida é que todo mundo tá muito... Hoje em dia, se eu pegar meu celular aqui agora e abrir o Tinder, eu tenho um cardápio.
Pode crer. Se você parar pra pensar, é um É um cardápio. cardápio. É. Se você abrir um rap, em qualquer aplicativo desses daí de relacionamento, é um cardápio, tanto pra homens como pra mulheres. Sim, E aí você pega, você abre o iFood, você tem outro cardápio. outro cardápio. Você abre um Uber ou um 99 táxis, você tem mais um cardápio. Então, a nossa sociedade, ela tá muito rápida, muito, Tá mesmo. muito dinâmica. Só que esse dinamismo, essa rapidez, toda essa tecnologia também tornou a gente fraco. É. Fraco mentalmente, fraco de espírito, fraco em tomar as nossas próprias A escolhas. pandemia mostrou isso A muito pandemia bem mostrou. mesmo. Eu acho também, assim, Entendeu? com a evolução, o ser humano tá conseguindo alcançar, tá ligado? Chegar perto, assim, eu acho também. Não tem, A não gente tem se muito a ver. frustra muito fácil por tudo, né? As A pessoas gente se reclama frustram, de tudo, a gente... Eu sou um exemplo a- vivo, eu reclamo muito, cara. A gente, se a gente... Não tem como, se velho. a gente Acho que não- olhar... Acho que tem quanto tempo tu Olha, mudou uma pessoa, mais ou estoicismo menos te assim? prova Teu aluno, que- exemplo. Tipo, tu vê aquele aluno que fala, caramba, esse aqui eu vou demorar pra mudar ele tanto tempo, assim. Tu já pegou um aluno que, tipo, tu pega um aluno que o aluno já chega assim, pô, Marcos, eu não posso falar, ver alguma coisa, eu quero xingar, né? Não sei o que, tá ligado? Pra Então, mudar você a mente dele assim, mais ou Isso é menos. muito pessoal. Pessoal, né? Porque quando você começa a mexer, você acaba instintivamente mexendo em cicatrizes, em feridas da Ah, isso aqui aí já é ruim pessoa. já, né? Cada Você história acaba é um- mexendo não, em é- traumas, é- e cada pessoa é uma pessoa. É difícil, Não, é não difícil, existe é difícil. fórmula É. mágica, fórmula Eu pronta queria do entender, tipo... mas não deu, não dá. Em um Foi mês eu mudo você. pode crer isso. E Só isso que às é, vezes é um ano pra uma cara, outra isso é pessoa. papo, isso é papo de maluco, isso é papo de, assim, apesar de eu não gostar dessa expressão, mas ela é uma expressão muito comum na boca do povo, isso é papo de coach, né? Eu te mudo, eu transformo a sua vida em um porque mês. eu acho que é a própria pessoa que também... Porque assim, às vezes tem um aluno que tem muito mais determinação que outro, então ele vai aprender mais rápido. Sim, Ele tem vai- pessoas que aprendem É. mais rápido que outras, tem pessoas que têm mais dificuldade de aprendizado, tem pessoas que demoram, precisam trabalhar certos pontos, tem pessoas que têm muito medo, tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que eu não posso ajudar, que eu tenho que encaminhar para um psicólogo e fazer um acompanhamento com o psicólogo junto, com o psiquiatra. Tem casos. Não, obrigado. Tem casos, por exemplo, um caso recente, que por questão ética eu não vou falar o nome, mas o cara veio me procurar, ele veio mandar mensagem pra mim porque ele tinha um vício em pornografia, Caramba. que é um mal da nossa sociedade. Sim, e brasileira principalmente. A Se gente você olhar é um dos que os mais números consome, que mais consome a pornografia, sociedade que mais e isso consome. tava acabando com o casamento dele. Ah, ele tava trocando, tipo, X vídeos Pela Entendi. mulher. Não, isso não é. É. Isso teve um filme até que retratou isso. Isso é comum Tá hoje em no, dia. tá não no, é, tá pô. no Netflix, Tem um é a filme, né, indústria que da o- pornografia. Que o cara, Caraca. ele, tipo, não ficava feliz Nada tendo um contra, relacionamento. nada contra quem gosta, Não, tá? é. Pelo amor de Não tem Deus. como Isso é também, um né? passatempo É. como Não, qualquer outro. lógico Eu não que tô é. aqui pra Sim, defender, o de problema certa... é você trocar, pra defender né? celibato, pelo Sim. amor de É. Deus. Não, mas né? o problema meu Não, é- mas é caso. que acontece, É né? Acontece, interferir no teu acontece. relacionamento. Isso aí já é um problema, já é algo que tá. É uma coisa, É. é uma coisa biológica do homem ter que se aliviar, ponto. E aí tem uma série de questões, às vezes um casamento de, sei lá, 5, 10 anos que já não tem aquela mesma potência, o que é normal, É né? normal. Nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de 2 coelhos, que é o tempo todo. Sim, sim. Então, assim, aí o cara veio me procurar por conta disso. E a gente bateu um super papo, e eu dei O muitas estoicismo, dicas então, pra ele é ele. bem amplo. Ele É uma ciência humana, é né? porque, Como como toda você falou, ciência ele tem humana. 8 princípios, né? Sim, Não sim, pilares, sim. mas. Pilares, É, princípios, que- dá no mesmo. é o que É a vai mesma coisa. É a mesma segmentar coisa. ele É, o ali, que, é a base. a base. E aí você vai ter as virtudes estoicas, que são aquele outro Então, tema que eu é, falei, que por aí ser as 8, virtudes é então- a bússola e os princípios são basicamente a bússola guia as tuas ações e os princípios determinam para que você não saia do eixo. Então, digamos que um é a bússola, o outro é o caminho. Então, a bússola é para guiar eu dentro do caminho. É basicamente isso. Então, os Caramba, princípios são o caminho e as virtudes são E a esses bússola. princípios se adequam com religiões diversas? Porque, assim, acredito que um Cristianismo- estoicismo, ele tem religião, assim, uma religião, ou Não, não? não. O estoicismo não é religião, não, é eu um digo, dogma. ele tem uma religião, tipo, ele é estoicista que fala? Estoico. Estoico. Ele é estoico e, por exemplo, cristão. Então, isso é um debate. Eu sou estoico e cristão. Sim, mas tem Isso é um pessoas debate. que... Isso é um debate. Você vai ver cristãos, né, fervorosos, que são absolutamente contra qualquer escola filosófica Sim. como o estoicismo, por exemplo. Porque pra eles o Acho que é cristianismo do mundo basta. isso mais. Porque pra eles o É que é cristianismo comparado basta. mais ou menos isso, né? Cristianismo e teologia, né? Tem mais ou muita... menos isso, é, né? é que assim, se você pegar, por exemplo, o estoicismo, ele tem
ele é muito mais antigo do que o cristianismo. Então, algumas coisas, se você pegar e começar a dissecar e estudar ele, você vai ver que algumas coisas estão lá no cristianismo. Monges beneditinos, que é uma Porque tem é uma valores casta, também, né? né? E porque o cristianismo Ah, mas o prega cristianismo- muito valores. E o estoicismo Também. também. Então aí Também. não tem como não Mas bater, né? o cristianismo tem uma meta que é de Jesus, né? Que só fala de Jesus. Você tem a fé. É. Você tem A um, busca, né, você do- tem por isso que ela é uma religião, Sim. né? Você tem um a mais, que é o quê? A fé. É. E a fé ela é o quê? A fé é você acreditar Em em algo algo que que não não vê. existe, que não tem É. forma, que não tem cheiro, que não dá pra ser tocado. Então, isso Crer ou crer. isso é o suprassumo. A fé, seja pra qualquer religião, de matriz africana, Sim. de matriz espiritual, espiritismo, etc. Seja o cristianismo, seja, no caso, né, outras linhas da própria religião cristã, ela tem a fé. E quando tem a fé é a única coisa que nem ciência, nem filosofia consegue e explicar. não vai Não tem explicar. explicação. Principalmente né? assim. Porque você não explica algo, É. você Sim, sente. sente. Você não explica, você sente. É. E a partir do momento que você entra no Não campo do tem como. sentimento, É, não Ah, tem tem não como. explicação. como explicar. E é por isso que a ciência se debate tanto, né? É. E por isso que até a filosofia também se debate tanto com a questão da fé. Né? É uma coisa. Não tem, A né? briga até hoje A sobre briga, isso. né? A briga Acho até que não hoje vai ter sobre a esse mesma tema. solução, não tem como. Só que engraçado, né? Eu citei ontem em live, por exemplo, que o filósofo Sêneca, do estoicismo, ele trocou cartas com o apóstolo Paulo. Né? Essa parte aí eu achei Durante legal. mais Eu ou menos gostei. ali na época 25 depois de Cristo, que foi logo 20 anos depois do falecimento de Cristo, que era muito novo o cristianismo. Sim. Os cristãos estavam sendo caçados ainda. na Sim, época. Paulo estava preso nessa Tava época preso. em Roma. Tava ele quem? Ele, O império ele, era o o império Pedro era ou de Lucas? Nero, Agora eu não o lembro. império era do imperador Nero, Ele mandou- Sêneca era o cônsul, né, era o conselheiro do imperador, e ele estava preso ali em Roma, e adivinhe só, eles trocavam cartas e Sêneca incentivou e aconselhou que Paulo continuasse disseminando a palavra cristã. Caraca. Ou seja, qual que é o problema? A minha posição, dá pra ser estoico cristão? Dá. Porque um é uma escola Bem que o Nero filosófica. podia ter sido estoico, né? Para não ter feito tanta absurda aí, queimado. É, mano. Cara, vou te falar que Meteu até. louco. Vou te falar que até 3 anos antes de acontecer tudo que aconteceu, ele era considerado um imperador tão grande e tão bom quanto Marco Aurélio. Aí ele começou a ficar louco, ele literalmente ficou demente. Que Ele aquele povo tinha isso também, né? muitas doenças que a gente conhece hoje com nome, câncer, tipo, etc., não tinha nome naquela Até época. para os autistas de graus, assim, que Não tem tinha, hoje em não dia, tinha. naquela época Loucura, tinha, aí dava tudo psicose maníaco-depressiva, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso já existia. Isso é um mal humano, Sim. né? Só que a gente não tinha nomes. É. Naquela época não tinha nomes. Então os como caras tava colocando cara tudo num dava balaio. É. os cara tudo dava uma ervinha lá pra tomar e tá tudo certo, Era entendeu? medicina, era, mano. Por exemplo, o Marco Aurélio, ele provavelmente, ao que tudo indica, segundo dados, né? A gente não tem como afirmar ao certo, mas segundo ao que tudo indica, ele sofria de uma doença estomacal muito forte, que fazia com que ele tivesse que se alimentar somente de frutas e Caraca. ingerir muito líquido. Provavelmente um câncer de É, estômago. pode ser. né? Só que assim, isso debilitou muito a saúde dele. Isso fez com que ele ficasse muito fraco. Porém, mesmo assim, ele se manteve firme, ele tinha uma dificuldade extrema para acordar. E para se levantar, sair da cama, e mesmo assim ele saía, ele trabalhava horas e horas, ele ia ao povo, ele via o povo, ele enfrentou a praga antonina. O pessoal fala de Covid. A praga antonina matou 68 milhões de pessoas na época E de Marco naquela Aurélio. época, com a É, medicina... não tinha nada, não precária, tinha né? como, né, mano? Matou 68 milhões de pessoas dentro de todo o Império Romano. Caraca. E o Império Romano era muito vasto, né? Marco Aurélio perdeu o próprio irmão pra praga antonina. Ele foi o primeiro imperador que foram 2 imperadores. Era ele e o irmão que governava. E durante a praga o irmão dele morreu e ele foi até o final do império dele sozinho. Ele perdeu 8 filhos. E ele era um praticante Ele era um estoico. estoico. Ele perdeu 8 filhos, ele tinha uma doença que fazia ele ter dores homéricas, ele perdeu o irmão e foi um dos homens mais poderosos da Terra e foi considerado, né, um dos 5 maiores imperadores, né, um dos 5 grandes. Você tem 5 grandes imperadores. E ele foi um deles, né? Aí Caraca, você- da hora. Naquela época era mais fácil, tipo, não era mais fácil, eu digo, mas tinha sempre mais sábios, assim, tipo, de vários estudos. Por que será isso? Porque hoje em dia a gente até tem, mas tem muitos estudiosos hoje. mas é muito pouco, eu não sei se é porque não é dado tanto valor hoje em dia, porque naquela época era dado valor
para esse pessoal. Esse pessoal era uma casta diferenciada da, Você da tinha os políticos, população. você tinha os E- políticos, né, naquela os época já, estudiosos que senadores de Roma, né, por exemplo. E hoje em dia você, tipo, não vê. Tá vendo mais agora, depois eu digo, da internet e tudo. Agora o assunto ficou amplo para Sim. o que você quer pesquisar, você vai lá e tem vídeo de um monte de gente. Exatamente. Mas antes da internet, querendo ou não, que nem para você ouvir falar sobre o estoicismo, como que você não tinha? É, foi estoicismo conhecendo, começou- Porque ele parece que foi ficou. conhecendo o Marcos. Pelo menos isso aí, no Brasil, caralho. ele parece que ficou num vácuo. Acredito eu, que eu também não sou. Posso estar falando alguma besteira, até me Não, que corrigir. isso, não. Mas parece que ele deve ter ficado num vácuo muito tempo, num limbo, assim. A filosofia, de maneira geral, ela ficou num limbo durante muitos anos. Por quê? Por conta da própria academia, né? Como assim? Por conta dos próprios filósofos que colocaram a filosofia como algo inalcançável, né? Você tem Algo que ser dos sábio deuses, para- algo, aquela coisa, não, só os deuses podem faz alcançar sentido. a Sim, sabedoria da filosofia. E essa é a pior besteira que você pode fazer. Essa é a pior, literalmente, Foi essa isso que deixou a gente. essa é a pior merda afegãos que você aqui. pode falar. Porque assim, cara, a filosofia tá em tudo. A filosofia tá em absolutamente tudo que você possa imaginar. Ela tá na vida de todas as pessoas. Você querendo ou não, a filosofia tá presente na sua vida. Você gostando ou não, a filosofia tá na sua vida. Da hora. Porque ela originou muita coisa. Ela originou a medicina, ela originou a engenharia, ela originou a ciência, ela originou a teologia, ela originou muita coisa. Né? Só dentro da filosofia a gente tem 8 campos de pesquisa: estética, epistemologia, ética. A gente tem muito campo de pesquisa só na filosofia. E aí você vai ter muita coisa que originou dela. Então, assim, você entender filosofia, mesmo que seja o mínimo, te ajuda a compreender muita coisa na vida, te ajuda a ter uma visão diferente, até, sabe, pra viver, sabe, pra encarar alguns problemas. E eu não tô nem falando do estoicismo em si, mas da filosofia. Porque só de você conhecer um pouquinho dela, você já. E eu acredito que você Caralho. indo buscar mais assuntos sobre filosofia, você vai esbarrar na. Sim, você vai Então, esbarrar tipo, em tudo. Aí Você não vai tem esbarrar pra em onde tudo. correr, né? É. Quando começou a estudar isso aí, tu conseguiu Hum. entender o. Quer ver? O capitalismo. O capitalismo nasceu, tem base filosófica. O socialismo tem base filosófica. O comunismo tem É, o base Karl Marx. filosófica. Karl Marx. Tudo tem Teve base até filosófica. tipo, uma guerra entre eles, né? Com a Ásia, com a. Tudo tem mais ou base menos uma filosófica. época disso daí, Tudo, de tudo. filosofia, Absolutamente tudo. Não existe nada que não tenha base filosófica. Tudo com ismo que você possa imaginar tem base É filosófica. porque acredito eu que os pensadores que criaram esses termos e tudo mais, eles primeiro escreveram muito Marx sobre. era filósofo. É. Marx era filósofo antes de ser economista. Sim, então ele escrevia Ele muito. se formou em filosofia é. e depois em economia. Sim, aí ele escrevia Aí você vai muito, ter, né? você vai ter Hegel, você vai ter, que é o alemão, Sim. né, da escola de Frankfurt, você vai ter Hegel, você vai ter muitos, você vai E ter, por desses exemplo, princípios, Kant, agora, aí o que a gente Não. debate agora em política, ó, aí esses caras já estão. que é um campo da filosofia É, também. Política é um campo da filosofia. E, querendo ou não, que a partir daí, dos livros desses filósofos, que aí começou a surgir o capitalismo, o socialismo e. Você vai ter um movimento tipo assim, né? O capitalismo ele é mais recente. Aí você vai ter o comunismo que nasceu primeiro lá atrás. Você vai ter o socialismo que nasceu. Isso tudo nasceu. O socialismo, na verdade, nasceu junto com o conservadorismo lá na Revolução Francesa. Então você vai ter esses dois movimentos. E por quê? Tem uma pintura muito icônica que mostra o rei. Eu não vou lembrar o nome agora, se era George V ou George não. Se era Felipe V ou Felipe IV, eu não vou lembrar o nome, mas enfim, é uma pintura que tem um rei no meio e à direita do rei sentavam os conservadores e à esquerda os socialistas. Que eram os Deve ser uma jacobinos, guerra, que eram os deve ser, né, jacobinos cara, farinha. e os... Eu não vou lembrar, de cabeça eu não vou lembrar tudo, mas... enfim, você vai ter a esquerda um lado e a direita o outro. Então dali nasceu direita e esquerda, na Revolução Francesa. Aí a já- polarização começou a começou a palhaçada nascer. ali já, né? E na França veio, é um país que tem muita coisa da filosofia. A França, sim. Bastante. Muito, Você né? Na teve- Europa em Você si teve o iluminismo nascendo lá, né? Teve o iluminismo nascendo. Iluminismo, não, perdão, o realismo. O iluminismo nasceu na Itália. Itália, foi bem a França, igreja você teve. tomando tudo, né? Itália, França, você vai ter muita coisa da arte antiga, muita coisa clássica, você vai ter muita coisa. Você vai ter muitos movimentos nascendo na Europa de maneira geral. E como eles explicavam esses absurdos que aconteciam no próprio no filosofia, no coisa, desses absurdos que um monte de ditador matou milhares de pessoas e, tipo, naquela época já tinha pessoas também falando desses modos de vida, Uhum. tipo, da filosofia, como vai ter, que você falou, os pilares, os princípios
que rege o estoicismo. Naquela época eles já tinha faziam pessoas guerra, que né? falavam. Eles não explicavam, eles faziam guerra. Então. E Não, naquela tinha época. guerra, não tinha uma Então, e fundação naquela da época, guerra. naquela época, então, não tinha, tipo, filósofos eram calados, então, porque eles, acredito eu, que eles queriam passar essa visão e tudo mais. Os filósofos eram os diplomatas da época, eles evitavam guerra, ou os estrategistas. Era o que Sun Tzu- tentavam, vamos fazer o menos possível de desgraça. Sun faz. não dá, Tzu, mano. por exemplo, Eles na estavam com China, sangue no ele olho, né? era estrategista de guerra e filósofo. Os filósofos, eles... O que acontece? A filosofia, quando você se forma em filosofia, por exemplo, você tem várias carreiras a seguir. Eu posso ser crítico de cinema, por exemplo. Cara, que show. É porque você lida bem com até a própria escrita, né? E É porque você estuda a estética, que é um campo da filosofia que analisa a beleza de uma obra de arte, de uma música ou de uma peça cultural. Então eu posso ser crítico você de consegue cinema. se aprofundar em tudo que você. Sim. É a única faculdade que você faz 4 anos e você pode dar aula em faculdade sem fazer mestrado e doutorado. É porque é muito difícil passar, então. Mano. Não, é porque você sai da faculdade Não dá uma- realmente Um sendo... pensamento. Que nem você tá falando muita coisa assim, né? mas- Desses estudos aí. Não dá uma depressãozinha, se aprofundar muito nesses estudos assim, mano. Dá uma. Porque parece pra tu é triste. Parece. mano. É, pena ele falou de um Não, jeito parece, que, tipo, parece. Pra pô, mim é mó parece, triste, né? É, viu? pra mim parece, mano. E, Não, tipo assim, pra mim não. O que acontece? O que acontece é o seguinte, o que acontece é que você... mexe com a alma, né? Praticamente. O que acontece é que você descobre uma coisa muito... Eu não diria ruim, mas você ganha uma clareza mental em relação a... Espere qualquer coisa de um ser humano, pro bem ou pro mal. Então você sempre tá em alerta. Você só ganha esse, digamos, esse nível de alerta pra tudo. Pra qualquer pessoa. Pra qualquer Mesmo pessoa. sabendo que ela vai te. Vai... Você entra num relacionamento, por exemplo, esperando o pior. Caralho, pode crer. Isso É basicamente isso. Você Basicamente fica isso. meio. Você fica meio. Você fica um pouco antissocial, sim. Verdade. Blinda um Fica, pouco a blinda, mente. né? Você Fala, fica um pouco caramba, antissocial, sim. Eu tenho que admitir que sim, eu fiquei um pouco antissocial. Eu gosto de dizer que eu gosto muito da minha caverna, né? Que ali é onde eu faço as minhas lives, ali onde eu fico, com os meus livros. Durante muito tempo. E ainda com a pandemia, isso acentuou demais, né, cara? Isso ficou muito. É, meio que obrigou a dentro de gente casa. a- Não É. teve como, né? mano? Saía pro mínimo. Eu saio pro mínimo em casa pra compras, pagar conta tudo pela internet, comprar as coisas tudo recebe em casa, tirando uma coisa ou outra que eu tenho que buscar nos correios porque eles não entregam em casa lá. Então assim, é isso. Se a pessoa isso quiser ela acentuou ficar ali em casa demais. é 24 horas praticamente. E né? agora com o meu trabalho atual, onde eu trabalho de casa, trabalho com as redes, cara, eu saio pra tomar um ar, saio pra fazer uma caminhada, saio pra ir treinar pro básico. Mas sair assim como eu saía há 2 anos atrás, muito pouco. Já era, né? Depois Muito começou pouco, mesmo quase a nada. conhecer a. Tu tá dando aula também de. Eu Filosofia? tenho alguns produtos digitais, né? Que acredito que depois possa falar. Pode, Ah, a não, gente vai sim. falar assim. Mas aí eu tenho uma comunidade online que nasceu por conta de eu querer ajudar e querer mostrar para as pessoas que a filosofia é para todo mundo, né? Que a filosofia é para qualquer pessoa, né? Para deselitizar, para transformar essa coisa que as pessoas têm, né? Por exemplo, tem um projeto muito legal, talvez vocês conheçam, não sei, né? Gerando Falcões, do Edu Lira, que ele tá fazendo... Não me é estranho o esse negócio nome. de livro aí, Ele mano. tá Eu sou fazendo meio. muito trabalho bacana pra caramba dentro das favelas, né? Dentro da Caraca. comunidade. Ele tá colocando tecnologia, tá colocando polo de ensino, de empreendedorismo dentro das comunidades. Pra o quê? Fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento. E fatidicamente, uma hora vai bater na filosofia. Isso veio da onde? O Edu Lira é um cara muito interessado por projetos sociais. Isso veio também do estudo. Ou seja, pode não ser especificamente da filosofia, mas com certeza ele bateu ali em Ah, não, algum tem. momento É, no pelo estudo que da você falou, não filosofia. tem como Tem fugir da Tem filosofia, como, né? não dá, E não dá. todo o assunto vai dar uma esbarrada ali, né? Vai esbarrar em algum momento. Ainda mais Vai coisa, ainda mais envolvendo o social, que é o humano até. A Quando filosofia você fala de um é- outro humano, não tem como pra você tu entender fugir, uma né? pessoa, Ixi, tem que você- ser. você tem 2 formas. Ou você casa com ela, brincadeira, galera. E olha que às vezes não casa. É nem casado, às vezes nem conhece, é. cara. Pô, eu tava vendo um filme aí que o cara tinha 2 famílias, cara. O cara se virava, velho. Falei, você é louco, mano. Como o cara. Ele Isso aí não é só no filme, não. Tem Tipo na assim, vida ele era real, um escritor, olha, Tem uns cacheiros viajantes aí que Não, fazem mas tipo assim, não, Tem cara, até ele mais de convivia 2. 24 horas praticamente com a família. Ele era um escritor, tá ligado? Aí ele gostava de ouvir umas músicas e tal. Aí ele levava o filho dele no parque Aham. e ficava dentro do carro filmando, tá ligado? O filho dele no parque. Só que quando ele filmava o filho dele no parque, a outra família dele tava no outro banco, assim, tá ligado? Aham. Ele filmava a família dele também, assim, tá ligado?
Aí, tipo, a outra criança ia brincar com o filho dele, ele nem sabia, tipo, não sabia que era irmão, né? Aí eu falei, Sim. cara, como o cara... Cara, bicho Da hora, louco. né? Da hora esse filme aí, louco, da hora. Rapaziada, pode ser reais, mano. Como é que fala? Em negócio de filme, assim, porque a gente, tipo, acha que pessoas, filósofos e tudo mais, não gosta de filme clichêzinho, música clichêzinho. Não tem nada a ver com isso é tudo mito também, né? Cara, Que de vez em nem- quando me manda. O pessoal gosta de me provocar, né? A pessoa ficava. A galera, alguns alunos ou alguns amigos que me seguem no Instagram, o pessoal gosta de provocar e manda uns memes estoicos de vez em quando pra mim, né? Zoeira, porque tem uma zoeira até na internet que é muito comum, que é o estoico é o cara que fica de alpargatas dentro de casa, né? Filosofando, falando sobre a vida. O pessoal tira um sarro do caramba. Eu acho uma graça. Tinha até tudo maluco da isso. Praça Nossa falar, vamos filosofar. Você lembra esse maluco aí da Praça Nossa? não, Eu acho uma graça tudo isso. Eu dou risada e falo, meu, só um ser humano comum. eu sou de boa. Ah, então tu curte qualquer tipo de música, vê qualquer tipo de filme ou não? assim, Tipo, tem um... Eu tenho algumas restrições pra música por uma questão pessoal, né? Sim. Então, algumas músicas. Não, gosto pessoal mesmo. Algumas músicas que prezam muito pela violência, que Não, prezam não, muito não dá, pela, né? que prezam muito Não pela dá. degradação da mulher, por Ah, exemplo. isso aí não dá, mano. Eu A música fico- de hoje em dia, os funk tá meio... Eu fico meio complicado. distante. Sim. Mas assim, eu sou o tipo de pessoa que eu Não é acho aqueles que... caras, não, é que eu digo assim, não, só um música erudita ou música clássica. Também escuto. Tipo, também não, mas eu escuto, digo assim, do eu escuto de Beethoven. vez em quando também um safadão ali pra descontrair, o pessoal manda, tira um sarro. Eu gosto, eu não vou negar. Não dá pra você fugir disso, sabe? Se você parar pra analisar, é muito simples. Se você quiser viver uma vida onde você só escute música clássica, leia livros antigos, etc, etc, Tomar etc, uísque, tomar um vai charuto. viver no mato então, cara. Porque... É, não é. Mato, E pelo que porque- você falou, o estoicismo, ele meio que tenta fazer um pouco diferente da filosofia em relação a isso, né? Ele quer estar ele- mais perto do... Ele quer o teu comportamento, ele quer que você mantenha o comportamento e que você se prive de vícios. Então, assim, Mas você ficar um pouco mais perto eu digo... da sociedade, da sociedade, né? humanidade. Sim, Tá ali você, com os- você- tem uma frase de Sêneca que é sempre que você encontrar uma pessoa, é uma oportunidade para a gentileza. É basicamente Gentileza, isso. gera gentileza que fala, né? É basicamente isso. Só que Tá faltando hoje em dia isso aí, tá Só faltando, que né? o estoicismo é muito confundido com apatia, que é você chega a dar um tapa na cara de um estoico e ele não vai fazer nada, ele vai ficar te olhando. Não confunda. Se você mexer com a minha família, você vai ter as devidas proporções ali, Vai ser uma- a devida medida de força necessária Vai ter uma- pra Entendi. combater. É que acha assim, o cara não... cara é um nunca banana, vai arrumar não. em uma... O cara é um banana. Não confunda uma coisa Dá com outra outra. face, né? Igual Jesus fez, né? Não confunda. Pensando que o é cara vai- muito simples. Mexeu com quem você ama, você vai ter a medida Aí, de Max, força tipo assim, necessária o cara pra vai mexer com a tua família, tu não vai falar uma filosofia pra ele. de forma Vai alguma. descer a madeira no forma malandro. alguma. Aí Porque eu entra o contro- ser humano porque também, eu né? controlo as minhas ações. É, E sim. se ele mexeu com alguém que eu amo, eu quero reagir. Eu É. quero proteger a pessoa que eu amo. Pronto. simples. É a É ação aquela que tu coisa. vai pensar na daquelas exatamente. três aí, não. Mas aí- Essa eu vou escolher a de... Exatamente. Não vem aqui, não. É bem isso. Só que as pessoas confundem muito, É, né? não, é. O filósofo é um cara muito de conhecimento. Pacifista, Pacifista. Pacifista. Eu não tolero esse termo, cara. Eu não tolero esse termo. Eu acho que esse termo ele surgiu pra empobrecer e pra deixar as pessoas muito moles. É porque o ser humano, ele tem a coisa de te ficar Instinto com animal, raiva, né, Guerra. mano? O É. ser humano tem guerra. É, dentro mas de instinto si. animal, o ser humano, tem, o verdade. ser humano é um animal antes de qualquer as coisa. Pessoas verdade. antigas são assim, né? Só reclama de tudo. O ser humano é um animal tá. antes de qualquer coisa. 3 desejos básicos de qualquer ser humano: dormir, comer e trepar. Acabou, velho. Não tem conversa. Então, eu tava vendo aquela série... antes de pensar em filosofia, antes de pensar em qualquer coisa, você pensa Então, nessas tipo 3 assim, não sei coisas. se tu gosta de série, eu tava vendo aquela série Vikings, tá ligado? Aham, Aí maneiro. o bagulho ali, maneiro. tipo, é cada Eu um não terminei de por si, ver velho. Não ainda. tem essa tarefa de, vou te que pegar ali essa água, é- vou dividir contigo. Não, Não, eu é. vou ter que me matar pra pegar água. tá? Sobrevivência do povo ali. Mas tipo assim, tu vê que já... Perpetuação da espécie, sobreviver. mano, caraca. E eles tinham muito isso, né? Eles ali Eles ali tinham que dominar, né? Se vier alguém de fora, tchau. Aqueles mais, né? O Ragnar, né? o da Ragnar, série tem o lá, Ragnar. aquele mais forte, né? Que quis se aventurar além dos mares, Flock, chegar na é, Inglaterra, o etc. O Flock ficou meio Então, também nesse bagulho da filosofia também, praticamente. Ele foi. Sim, Ele os queria- vikings tinham uma Sim. cultura muito forte, né? Ele- Uma cultura de cultuar deuses, uma cultura de respeito aos deuses. Os deuses dele, tipo, falou que tinha um mundo pra ele, tá ligado? E ele Os foi cristãos nessa... chamavam eles de pagão, né? Porque, na verdade, É, cristão, naquela época, chamava toda religião politeísta que cultua mais de um deus de pagão.
né? Então os gregos eram pagãos para os cristãos, os vikings eram pagãos, os celtas eram pagãos para os cristãos. Todo mundo que cultuava... O cristão também naquela época, ele matava, ele ungia uma espada pra cortar a cabeça de uma pessoa também, tinha né? essa de ele teve os erros dele. Teve, Mas ele né? tá pagando por Não, isso. então, naquela tá pagando época, por Não, mas isso. tipo assim, então não ele tinha era... misericórdia, né? Era... Não, esse soldado, o padre ia lá, esse soldado, ele pode cortar a cabeça de gente que for, que Deus vai perdoar ele. O Pois padre é. fazia esse... Mais ou menos isso no vi, que a história também é assim, entendeu? E ele tinha esse negócio, ele ia pra Valhalla. Teve muita coisa Valhalla. errada. Teve muita Valhalla coisa era dos- errada. dos vikings, Teve muita coisa errada, infelizmente. E tá pagando preço, né? Porque tá sendo perseguido pra caramba. né? Mas, Hoje em mais dia a, as pessoas a são igreja perseguidas. católica, mas isso aí, né, também, né? Dessa... Ah, eu digo perseguido em questão de caçado mesmo, né? Na China mesmo. Ou os na cristãos- China. Os cristãos são caçados e colocados em campo de concentração. Agora no Talibã também, né? Tu viu lá os cristãos saindo fora lá? Um exemplo, o desastre humanitário do Afeganistão, por No Afeganistão, exemplo, isso. é um desastre que aconteceu É que lá. aqueles Os dois caras vão povos, ser- eles nunca vão se aceitar, cara. Pelo que eu tava vendo é estranho, né, da mano? religião deles mesmo lá, não se bica, velho. Não vai bica, se mano. bica, porque um acha que um é um... É porque ali é uma questão complicada. É, de vai, de é isso que eu milenar, tô te tipo, falando, não é tipo de assim, agora. É que eles pensam assim que o Messias não veio ainda pra eles. Então, né? é, Eles tão mas querendo é- a vinda do Messias, mas aí já... Tipo, aí outros falam que já Jesus já foi crucificado, que morreu. Não, pra mas eles, pra a eles gente não é, aí ocidente- começa aquele conflito. Né? Eu tava vendo um cara falar que pra eles, a gente aqui do ocidente, tipo, é uma blasfêmia a gente achar que a gente é filho de Deus. Tá de brincadeira, tu é filho de pô. Deus? Que ó, que Porque pra eles o Messias não veio ainda, né? Eles acham que a gente é mó prepotente por ser Messias filho de Deus, adivinha pra ainda falar. pra eles. Porque... Eles têm muita coisa diferente. Fala até a Guerra Santa, cara. né? Fala até que é uma Guerra Santa, né? As religiões de matriz oriental são... É muito são diferente. Eles né? matam mesmo Parece de que eles estão verdade, em outro velho. planeta, eles né, cara? enforcam os cristãos lá, mano. Tava vendo, velho? Então, não é é porque- tipo, vou Mas pegar é tua Bíblia e tu vai pra mas é casa, porque, não. mas é porque isso aí já é um outro campo. Sim. Isso aí já é um campo mais ligado a... Já não é mais religião. É outra coisa. Lá eles não têm Será, filosofia. Voltando pro... Tem, claro que tem. O Alcorão é antigo pra cacete, cara. O Alcorão, já viu uma versão do Alcorão? Não, é. Que é 4 vezes Tem o tamanho ouvi da falar desse Bíblia. Alcorão já. 200 4 livros vezes dentro do dele, né? tamanho da Bíblia. Tu acha que ali É, eu não já tem ouvi falar que é uns filosofia? 200 livros dentro dele ali. Mas ali parece que não tem, não. Ali parece que só tem ódio ali, hein? Os caras só... Não, é que a gente não leu também, pra falar. Intolerância religiosa é um negócio que são homens que praticam e não é religião. É, porque eu também já ouvi falar que o cristianismo Alcorão não é... pregou as guerras que pegou e nem queria que as guerras fossem feitas. Quem fez as guerras e declarou que era Foi em o nome homem. de Deus foi o homem. Foi o Foi o homem. homem mesmo. É que nem na época do... Existe um fator muito interessante na história, que é sempre o homem. Todas as guerras foram feitas por homens. Então, assim, a religião ela é uma coisa. A fé ela é uma coisa. O cristianismo ela é uma coisa. E longe de mim fazer defesa aqui, porque, como eu falei, tem Não, erros é. na, Não, tem aqui é um erros na bate-papo, história. mano. Aqui é... Mas o fator que fez com que tudo mudasse foi o homem. Em todas as guerras. Ah, sim, isso aí eu concordo plenamente. Então, o homem foi quem Porque não foi feita a religião pra praticar o mal. O homem que pegou lá... muitas vezes uma mente controlava outras, como no caso da Segunda É. Guerra Mundial. Não, é ali que a nem gente do teve, Hitler, né? tem um negócio que ele tá saindo da igreja assim, tá ligado? Aí fala assim, nem todo o cristão... Eu fiz tá uma, ligado? eu fiz eu falei, uma caraca, enquete. mano, tipo... Eu fiz uma enquete bem legal esses dias, que foi um dos meus posts de 1%, né? Que é um negócio que eu posto no meu Instagram Sim. todo dia, né? Tô fazendo especificamente nesse mês. E eu coloquei algumas pinturas nos meus stories. E aí eu perguntei pras pessoas, você conhece essa pintura? Posso até fazer aqui, se vocês quiserem, não sei se dá, se quiser. eu Pode, posso. pô. Fiquei à vontade aí, pô. Se Demorou. quiser, Se lá tá ali, quiser- pega pra pegar. posso pegar? Eu pego ali. Pode? Pega lá, tem como colocar aqui a imagem? Acho que tem como pôr a imagem, Felipe? Ah, não, tá... Não, tá beleza. sem Então beleza. Dá pra mostrar. Eu acho que eu tenho elas aqui. Não, já carregou. Já. Ah, é por causa do... Não, é. Não, mas tipo Deixa assim, eu ver, o acho Hitler que- tinha eu uma, acho- uma eu acho que ideologia tá aqui, dele, deixa eu mas é pegar. meio maluco, né, mano? Tipo, ele queria fazer uma... Tá nos meus stories, eu consigo pegar aqui Tem, ó. no Cara, mas título da- agora- A ideologia do Hitler eu vou é, te tipo, falar, meio, Eu sei que meio pode ser maluco, uma... né, velho? Tipo, ele queria uma raça só dele, praticamente, tá ligado? Não sei o É. que ele tinha na... E ele era... Ele não Os era... arianos, eram os arianos, Ele né? não era 100% alemão, né? Ele tinha um pezinho lá. Não, ele era Aqui, ó. austríaco. Essa pintura aqui é Não, bonita. ele É era... da Áustria, pô, não é? Vou mostrar pra Meu vocês. Deus, pô, Essa ele tinha um pintura aqui é coração, ele bonita. Odiava. Essa pintura é bonita? Porra, Da hora. É bonita? muito bonito. Legal, legal. E essa daqui? É bonita? Ela... É Sim ou não? bonita, é bonita, é bonita, Sim ou não? vai. Sim ou não? Sem Bonita. racionalizar. Sim ou não? Tá, Vamos lá. bonita. E essa daqui? Sim ou não? Também.
Beleza. E se eu falar pra vocês que essas pinturas foram feitas por Adolf Hitler, elas passam a ser feias ou bonitas agora? Não, continua bonita. Pra mim é bonita. Beleza. Será, mano? Pra muita Pra mim gente, já pra ficou- muita gente Não, mudaria de meu- opinião. Eu vou explicar o porquê eu acho Muita bonita. gente já mudaria de opinião Ah, só é. por saber o autor da obra. É, Certeza, eu já... certeza. Não, Aí mas... você entende aonde surge o conflito político, o Sim. conflito religioso, É, faz fator homem. sentido. Quando eu disse de Faz quem sentido. era, quando eu disse de quem era, Faz sentido. mudou o fator. Faz sentido. Quando eu falei, essa pintura, você sem saber quem era, É. bonita. Aí eu falei, essa pintura foi feita por Adolf Hitler. Eu recebi esse direct. Porra, tu me fez Tá votar que é louco. bonita. Caraca, mesmo, o cara falando. Eu falei, eu te induzia, não te induzia nada. Eu só perguntei se era bonita. E não é também... pô, a pessoa... mas o cara, tipo também, assim, não é errado tu achar uma pintura que foi Não. feita... Não é... A pessoa também... Tu não tá Ele não deu certo na compactuando... pintura. Ele não deu Tu- certo na pintura, ele foi ser psicopata. É, mas tu não tá compactuando com o extermínio que ele Psicopata fez mesmo, por né? achar a pintura dele bonita, né? É que a pessoa já muda tudo, né? Tipo, Mas ah, é não, aí se que eu entra. achar bonito... Acontece isso hoje em dia. É esquerda e direita. Vê, acontece muito isso. Basicamente. Se falar que foi o, tipo, o Lula que fez essa pintura, Cara, começa já- a... isso vai. Tá louco? Já viu Não, aqueles não, vídeos, não, já viu aqueles entendeu? vídeos que os caras saem na rua, né? Ou da esquerda ou da direita? É dia 7 agora, vai não? Nem ferrando. Dia 7 nem dia 12. Comprei a camisa já, pô. Nem dia 17. 7 nem dia 12. Quero distância dos dois. Não, mas ó, tá aí uma coisa... Tá dos dois, aí uma coisa que eu... Pode ser até uma comparação besta, mas... que a gente fica falando, pô, mas como Hitler arrastou tanta pessoa? Aí tu vê agora que vai sair milhares de pessoas pra rua, com os preços das coisas tudo caro, tá tudo ruim de viver, as pessoas vão sair pra rua pra não protestar sobre isso. Aí tu entende como Hitler, pela palavra, conseguiu trazer um monte de gente. Um monte de gente tá indo hoje, de novo, pra rua, não pra brigar por algo bom pra ela. Bom exemplo. Pra brigar Você quer a minha por opinião outra sincera? pessoa. Você quer a minha opinião Tipo, sincera Não sobre quer o lutar pelo que... É, eu que acho é que, o- tipo, o povo não Você quer briga a minha porque opinião é bom sincera pra eles, é sobre pelo o que dos são esses outros. protestos? Esses protestos, tanto do dia 7 e do dia 12, é pra branco que tem dinheiro. Então é isso que eu tô te burguês. falando. O pobre mesmo não tá O ali. cara que precisa trabalhar, pagar boleto, botar Eu também arroz, acho, eu também feijão acho, cara. na Não rua, tem opção, né? dentro de casa. Quer botar pra Não, o carregar cara no quer negócio só lá? que abaixe o preço 80% das tá bom. coisas, cara. O cara, né? O cara Esse não vai protestar. exatamente, cara. Ele não tá preocupado por Lula Ele ou quer que Bolsonaro, ele baixe não o tá preço das preocupado. coisas pra Ele viver, não né? quer saber se é Lula ou se é Bolsonaro. Ele só quer saber que... Ele só quer saber, por exemplo, que ele não vai... Pô, a gasolina tá 7 reais. É, entendeu? Não quer ficar direita, esquerda. É o que eu falo pra ele Ele não quer direto saber. sobre O isso. cara não é educado politicamente. E É. nem vai ser, porque não é interessante pra ele ser educado politicamente, porque as escolas não educam. Aí é um Não, outro é, papo, aí já uma é. outra que- Vai Fala que muito- se o governo fala que se dá educação, né? As pessoas podem derrubar o governo. Não tem Tem essa uma, parada, assim, tem não uma imagem que eu gosto bastante, que de vez em quando eu compartilho ela. É a professora é um machado. É uma ilustração. A professora é um machado. E tá chegando um aluno novo. Esse aluno novo é um tronco cheio de galinhos. E dentro da sala de aula são várias madeiras aparadas, bonitinhas, cortadas, todas em linha. Que a professora tá ali doutrinando. E aí esse galinho novo que tá chegando, essa madeirinha nova que tá chegando cheio de galinhos, ela vai ser... Ela chega cheia de ideia, chega de criatividade, e ela vai ser aparada e podada que nem as outras. É bem forte. Bem forte mesmo. Quando bem você forte. para pra analisar, você fala, É, basicamente isso pô, que é a é isso. escola. É basicamente isso que é a escola. E aí você escolhe o lado que você quiser. Ah, mas aí tá difícil, mano. você Tá escolhe, difícil. aí você escolhe o que você quiser, mas é basicamente isso. Mas tem uns tipos de ensino que, tipo, construtivista, e você tem tem algumas os outros escolas. que, tipo, dá mais a liberdade do Tem. pensamento, Mas né? mas isso é, novamente, escola pra branco, né? Isso é isso que eu tô falando, não chega pra... Mas tu não acha que, Ou tipo... escola eu não vou nem falar a expressão escola pra branco, escola pra quem tem dinheiro, né? Vou usar essa expressão que é melhor. Escola pra quem tem grana, né? A maioria desses ensinos diferentes. Então, mas tipo aquele Que abre a Waldorf, mente, né? aquela escola Waldorf, né? Waldorf. Que é uma escola estilo alemão, ensino alemão. Então, mas tu não acha que é por isso mesmo que vai ser cada vez mais difícil a gente achar pessoas que vai gostar do estoicismo, do filosofia, do Não, coisa... porque a gente tem internet. Não, então, mas não é todo mundo que vai, tipo... Porque na escola, tu acaba pegando o gosto. Uhum. Por muita coisa, às vezes. Tipo, quando é bem aplicado. Não, tipo, pra tu passar. Porque pra mim, Tem mais água? pra mim, um dos principais erros que a gente tem atualmente é aquele negócio. Aprovação automática. Nunca um acho ensino isso vai dar... absurdo. Não, nunca um ensino vai dar certo em nenhum país tu aprovando automaticamente alguém. Eu acho isso um absurdo. Bom, a gente tem um dos piores índices PISA, É, né? então, eu acredito possível que se tirar esse aprovação automática, vai cair ainda a mais. aprovação automática já meio que caiu, ela só não caiu totalmente. Já se repete novamente de ano.
Só que o que acontece? O que acontece Vai é pra um que. conselho, O que acontece, não é assim? Não, o que acontece é que assim. Isso é o de menos. O que acontece é que o que precisa ser revisto é a grade. A filosofia voltou a ser ensinada nas escolas. Isso é um passo importante. Sociologia. Por exemplo, a gente vive num país, cara, que mais ou menos quase metade do país não chega a dar 100 milhões. Eu acho que dá 92 milhões de pessoas. Eu não tenho o dado correto, então posso falar besteira Sim, aqui. Mas entre arredondando 90 e isso. 100 milhões vivem com R$ 400 por mês. Caraca, É quase 50% do país. Você acha realmente? sério mesmo? Você Caraca. acha realmente que num país como esse dá pra gente citar alguns temas ou querer abordar alguns Não dá. assuntos? Não, a de população política, de não religião. come direito. Não, então, é absurdo. Por isso que eu acho que o principal fator é na educação. Tanto que toda vez que eu falo isso, alguém vira pra mim e fala, esquerdista! Eu falo, meu, vai dormir. Não, então, Eu falo, meu, esquerdista, vai dormir. Aí, mesmo, tá aí, tá aí Já uma uma base. base. Sério? Eu falei, meu, vai Mas tem a ver, né? dormir, Tipo, cara. tu não- Vai não dormir. expressa, Não, então, mas tá aí não um expressa negócio- isso, né? Que é esquerda Eu e não direita, né? respondo, eu mando dormir, porque eu falo assim, meu, você não entende nem do que você tá falando. Fica quieto, cara. pelo amor de Tipo Deus. assim, que nem tu falar falou agora. comunismo, Calma aí, ó. cara. Você não sabe o que você tá falando. É que nem, tipo, tu falou agora, esse bagulho não entende. Às vezes, muitas vezes a pessoa vai na rede social e vai, tipo, aquele que a pessoa falou, não vai pesquisar. Ela já vai replica, falando, ela vai falando replica, aquilo que a replica, pessoa ela falou. replica. Na rede social a gente tem É. replicadores, a gente É. não tem gente que Isso sabe. é verdade. sabe, né? Puto, o que esse cara falou é irado. Aí ele vê mais pra uma os dois vez. lados, É, tá? não. Ou então guarda aquilo ali, É tá pra ligado? tudo. É Ou pra então guarda tudo, aquilo é. ali, quando tiver num debate assim, fala, não, mas esse fulano é assim, 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 assado. Mas e aí? Aí tu fala, e aí? E o continuação? Então, mas é... Não tem, tá ligado? Não, Um mas argumento. eu acho que por tanta Aí vai pra falta... violência, tá ligado? Tem cara que já vai pra violência. É verdade. E por Porque não tem falta argumento, desse... velho. Não tem argumento. Mas por falta desse estudo aí, eu acho que, da população que cai nesse negocinho de direita e esquerda. Porque aí os políticos jogam você de um lado e você de outro. É político no Brasil. Aí- Político no Brasil só tem um lado, né? O lado do bolso deles. Ah, não, sim, É, mas eu digo assim, isso o que eu ia político, falar, ó. o político tal vai te jogar, Político a no Brasil plateia, só tem a plateia, lado do bolso deles. vai, a minha Filosofia, os plateia, políticos, né? a minha Filósofo, né, plateia alguns, me né? defende, a outra Cara, tem plateia... um falar pra tu, pra convencer, filósofo pra de convencer co- a galera. filósofo de como tirar de quem não tem nada e eles ganharem mais, né? Só se Sim. for. Porque ali eles são muito inteligentes, concordo. Sim. São muito inteligentes. Mas o povo dá esse poder pra eles também, né? A gente tem uma legislação eleitoral horrorosa. Dos 500 e... São 13, eu acho. 13. 513 deputados que a gente tem. Você sabe quantos foram eleitos pelo voto direto? Eu tava vendo lá Esse um... negócio não... Acho que não são 13. Um negócio assim, não é? 32. Quanto? 32. 32, eu tava 32 vendo foram que... eleitos pelo o resto voto é direto. tudo pelo o resto partido. puxado Eu tava pela, vendo o resto isso daí. puxado pela partido, nossa né? legislação eleitoral. Então, assim, num país como esse, dificilmente você tem renovação, você tem muita coisa. Então, você só tem que muita coisa errada. Tu não vai Muita coisa ter, errada. tu vai continuar não tendo, se tu não tiver a porra de um pessoal que critique, tipo, mas não critique assim, ó, seu esquerdista, seu fascista, seu comunista, seu, tipo, por quê? Cara, a gente tem uma esquerda sem vergonha e uma direita sem vergonha. Então, mas é por quê? Porque eu Pode acho ser. que nem A gente você tem falou. conservador que bate no peito lá dentro falando, eu sou conservador, e gasta tubos de dinheiro. Não, isso é. Pô, A gente tem O cara não conserva a mesma família A gente tem que ele tem, esquerdista ele que trocou, defende, já tá a na gente tem terceira. esquerdista lá que defende renda mínima e o cara tem aplicações e aplicações em investimentos e investimentos em bolsa. Não, é por isso que eu acho que rentista. é muito esvaziado esses termos, sabe? Não, sabe? Esquerda e direita aqui nesse país, eles esvaziam. não, quem falou o a verdade termo. também é o filme do Bop. Se tu vê, ele mostra muita realidade, né, dos políticos, do como que é o funcionamento também. Mais né? ou menos. Mais ou O menos? 2, né? Mais ou dois. menos. Eu não Ah, mostrou mas- tudo que não pode mostrar. É, né? não, eu sei, tem o essa, cara, né? pô, ele foi até Esbarra. fora do país, o produtor foi embora, filho, tá sendo ameaçado, os caras queriam matar ele. Basta se ver. O pessoal fala tanto. Cara, a maioria da galera foi embora. A galera tá indo embora do Brasil. A galera que tem grana tá indo embora. Os caras tão indo embora. Sério. Não quer ficar não, né? Não, Parece cara, que tá afundando o inflação. bagulho. Inflação. Nós é a banda do Titanic, né? É isso que eu tô te afundando, falando. tá ali, E aí mano. o pessoal pega e fala: a culpa de toda esse caos são 3 anos do governo Bolsonaro. Não, não é. Não jovem. é, Não é, mano. não Isso é aí vem mesmo. desde a Não tem, monarquia. não tem Isso aí essa, isso aí vem desde a monarquia. Isso que dá raiva do cara. povo, velho. Tipo, não Isso vem entende desde a que fala que monarquia. é um ou outro. Aí E não também tem o essa, argumento de que o povo não sabe votar também não funciona. Esse é um argumento perigoso e não funciona. É. mano. Não, mas tipo assim, como... Agora vai dar uma polêmica agora, mano, que eu vou Aham. falar. Manda. Tipo assim, como que um presidiário saiu da cadeia e ele tem a ficha suja e não consegue emprego? E o outro Ele não tem consegue... ficha suja, segundo o STF. É. Então, mas tipo assim, mas e Ele o cara foi- sai da cadeia e vai se Só que candidatar, uma- vai só se que uma candidatar a coisa- presidente. Só que uma Não coisa tem- como importante, pode os isso, crimes uma coisa dele, ou outra? os crimes dele não foram Não, perdoados. Isso que não dá voltou pra da entender. estaca zero. Vamos lá, os crimes dele É. não foram perdoados. Voltou da estaca Sim, zero. mas ele tá sendo, vai ser Perdoados. julgado ainda. Eu não sou advogado, mas existe uma questão muito ampla aí nessa questão. Os crimes dele foram anulados. É como se o vai que começar não de novo, né? tira, tanto que as provas podem até ser É. usadas de novo,
O que não tira o mérito de ele ter sido julgado e condenado em 3 instâncias. Ele foi julgado e condenado em 3 Foi instâncias. condenado em tudo. Eles anularam tudo, porque o STF é basicamente a 4ª instância que manda. Não, é. É que tudo vai eles é a última, não tem pra dar É que não onde é sair. tudo que vai, quem tem dinheiro chega lá. Não, sim, mas eu digo, não, deles Aí, não tem pra novamente, onde ir, né? Aí você Tipo, vê, deles eu não tem falei pra da onde ir, questão, mas- o protesto é pra quem tem dinheiro. Quem bate no STF é quem tem dinheiro. Se você não, parar acho pra que é. analisar, tudo vai chegar Vai onde? chegar Na lá. elite. A elite. Então quem tem... Por isso que eu tô falando esse benefícios, negócio. Não vai dar certo enquanto Não vai, não o vai. pobre mesmo Não vai, não é. começar a estudar, porque é o estudo que É o estudo. vai te dar o O discernimento conhecimento do... liberta. É isso que eu tô falando. O conhecimento Por isso que... liberta. Não, mas que eu acho que Enquanto isso, não a tiver, cara... rede estudo- social deu uma Então, por abertura isso, na mente, né? rede social e internet. Não, mas a rede Deu social... uma abertura na mente. Então, só assim. que a rede social é perigoso por um lado, cara. pontos, porque Um ponto, é né? fácil manipular uma pessoa. É, cara, não, é. fácil Pô, manipular eu conheço discurso. vários assim, cara. É fácil usar a Eu linguagem. também, eu, tipo Quem assim- domina a linguagem, e dominar a linguagem não é falar bonito, Não, tá? Falar bonito é uma coisa, mas dominar a linguagem é saber usar as palavras corretas pra inflar Tipo as assim, pessoas. eu era... Usar os jargãozinhos que as Exato. pessoas gostam de ouvir. Usar uma frase de efeito. Eu era muito no embalo do El, tá ligado? Que ele falava inglês, o cara... Aí uma vez nós tava no pico, tá ligado? Aí ele começou a cantar, eu comecei a colocar, ué, escuta essa música aqui em inglês, da hora, tá ligado? Aham. Aí começou a traduzir, eu viajando na dele. Aí, não, mas sim. Eu viajando Eu na conheço dele. muita gente que Aí eu falei escuta a assim, música e não sabe nem o que tá escutando. eu não tinha opinião cara. própria, tá ligado? Tipo assim, os caras falavam, pô, lembro Antônio, essa camisa tua tá feia. Eu falei, é mesmo, né? Vou comprar outra. Tipo, tipo assim, não tinha uma opinião formada. Aí ele falando a música, eu falei, ó, você tá errado, saiu, ó. Não, mas é assim mesmo, isso aqui. E ele, cara. Aí eu tava Aí eu comecei a falar, inventando o bagulho. Eu não tava, tipo, traduzindo mesmo. E eu sabia que ele ia acreditar. Que ele sabia que eu tinha um pouco do inglês. Daí eu falei, cara, eu vou É sair pique falando isso, aqui, ó. entendeu? O cara tem um conhecimento. Mas e eu fui E joga na falando bem internet, a pessoa convicto, vai indo, tá ligado? Por isso que É. pode ver. Tem cara que tem página, velho. Tipo, uma página colocou lá, fulano de tal. Aí o vagabundo vai seguindo o cara, vai, tá ligado? Compartilha a publicação Mas é dos assim, caras e tudo, esses né? caras ganharam dinheiro assim. né? Pô, Esses fala, caras cara, mas, ganharam tipo dinheiro assim, assim. nada a Tem ver, muito o cara cara tá- aí que ganha dinheiro vendendo curso de política. Só que ainda tem boas pessoas produzindo Ah, bom sim, conteúdo. Sim, Eu acho. Ainda eu tem acho. boas Não querendo- pessoas, mas tem ainda outros tem também boas que quer se levantar ainda na tem mídia boas também, né? pessoas produzindo um bom conteúdo, Não, sim. sabe? Uma coisa que eu fico observando, isso foi uma coisa que me chamou a atenção no último ano, e eu também tive que despertar pra isso, porque eu também tava caindo nesse negócio de narrativa e discurso e coisa pronta, porque é normal, de É ser humano normal. a gente entrar em E narrativa a às vezes. internet tá dando abriu um E aí, mundo eu pra tava, tudo. eu tava observando que eu tava parando de seguir todas as pessoas ligadas à esquerda porque eu não tava gostando do discurso dos caras. Caraca. Aí eu falei, cara, não, peraí, isso tá errado. Tem expoentes na esquerda que sabem o que estão Nos falando. dois, né? Nos O dois Caetano lados. Veloso não deixa de ser um gênio musical. É. Ele não deixa de ser um gênio musical por ter posição política diferente da minha. Então, tá errado. Um Gregório do Vivier Nossa, não pra mim é deixa... gênio, pra mim é gênio. É um pra gênio mim quando é se gênio. fala de arte. É. As esquetes dele são muito É. bem escritas. Eu não concordo com ele politicamente, mas isso não quer dizer que ele é uma má pessoa. Então as pessoas precisam tirar isso. Precisam tirar essa mania Não de tem que como, acho que não vai dar, não, acho. Vai demorar um tempo. dá, Vai depende de demorar um você. tempo. Depende de você. Eu Você também tem que acho. começar por você. E outra, Você eu tem que acho que começar você por tem você, que ouvir cara. o que você não concorda. Porque se você não ouvir o que você concorda, ou só Ouvir ouvir o que concorda é música aos ouvidos. É, cara. Um amigo meu tava debatendo sobre isso, ele veio me pedir uma camisa emprestada, eu, não, pode pegar. Aí a gente tava conversando, e aí ele falou, cara, as pessoas gostam de ouvir o que é agradável aos Lógico ouvidos, que é. o que é É, música lógico. pros ouvidos. Por isso As que a pessoas não querem ouvir o internet- que é dissonante, o que é discordante. Aí tu fala, porra, como assim? Tem razão, ele tem razão. Por isso que a internet ficou perigosa por isso. Porque aí tu pega uma Vai, Marcos, pessoa mais água aí, ó. boa de argumentação, aí ela vai pegar, fazer um canal, vai começar a trazer aquela pessoa, não, tudo que... Eu conheço um cara que fala assim, não, eu não tenho opinião ainda sobre isso, eu vou ouvir fulano de tal, aí depois, dependendo do que ele falar, Aí o depois a cara gente embasa conversa. a opinião dele. Tá ligado? Através de outro cara. influenciador. Ou seja, e ele só vê aquele tipo de canal. Aí eu não vejo muito sentido nisso, porque, tipo, não é ele que tá formando a opinião dele. Não. Tipo, porque ele assim, tá seguindo, ele tá sendo ovelha. por mais que eu pegue bastante pontos ali da opinião do cara, mas, tipo assim, pô, eu não preciso concordar com tudo que ele tá falando, porque Claro que ninguém, não. né, concorda com tudo que a pessoa tá eu não falando. eu não concordo com Ops. muita coisa dos influenciadores que eu acompanho, mas eu gosto das ideias. É a mesma coisa.
eu gosto de ideias. Então, se você entrar num embate comigo, eu vou atacar suas ideias, não você. Então, você jamais vai ver eu falar assim, você, sei lá, tem a sobrancelha cortada. por causa disso." É esse que é o discurso ad hominem que o pessoal O fala. famoso discurso de homem. É mesmo, né? Que é atacar, Tu que é deixa atacar tu. a pessoa Não, e não tu ideias. esquece, tu esquece do debate pra Ou- atacar a pessoa ou você- ou alguém. Ou você ficar usando, relacionado, ficar usando o famoso, né? Que apesar disso tem Falácia do espantalho também, né? também. Ou, por exemplo, você pega o famoso discurso ad eternum, que é você pegar uma pauta e bater nela eternamente. Porque foi eu tô ganhando foi nessa PT, pauta foi aqui, PT, Foi PT. Essa pauta aqui não sempre tem tem como isso, ele sempre sair. tem Que isso. muitos Sempre. batem só nesse Sim. ponto. Foi Mas, PT, foi é. PT. Não, não foi só PT, foi PT. É onde Fernando Henrique criam Cardoso, narrativa, né? Sarney, É onde todo criam mundo. as narrativas, né? Aí fica tudo. Aí vira esse fla-flu da porra que a gente vive. Pô, mas os debates assim que eu tava vendo, tu vê, eu chego a acompanhar a eleição, não sei também, né? Cara, eu Mas tu gosto, vê os eu debates, gosto mano? muito de política. Aquele cabo eu da gosto Ciolo, muito de o política. cara ali falou os bagulhos, não é essa ideia do cara, tipo, não me convenceu. Ele falou o bagulho, começou a falar do partido, do outro adversário, tá ligado? Não gostei, tá ligado? Tipo, ele começou a falar, o PT fez aquilo, mas tipo, não mostrou o projeto dele, não. Não vai mostrar. Entendeu? A política hoje em dia tá resumida de um mano, atacar tipo, o não tem outro. uma pessoa Não mostrar não o concorda? palco. Tem um cinzeiro aí? Tem cinzeiro aí, O ué? Elton acho que tem. Cinzeiro aí? Arruma um cinzeiro pra nós Pede aí. pra ele tu pegar lá. Arruma um cinzeiro pra nós aí. Tu não acha que, tipo, tá muito nesse, tipo, discursinho de. Em vez de falar o projeto, o cara ele vai e ataca o Acho que depois a gente nem o pode partido fez. Ou então eu vou lá e te ataco Mas em tal é porque coisa. é porque a essência da política no Brasil não é política, é politicagem. Então, é Que é o isso. quê? Troca de favores em troca do meu voto, em troca do voto da sua emenda, crer. você me dá dinheiro ou você me dá o famoso, né, que agora o presidente tá praticando bastante aí, o Toma atual, lá da cá. que é emendas discricionárias, Ah, não, é. que é o dinheiro Que permitido é algo por legal. lei. É, que ele reclamava Mas bastante esse negócio do outro. de que, é legal. É legal, É mas legal. assim, a corrupção, ela não começa em dinheiro. Sim. Ela começa na moralidade. Em ela começa favores, na né? ética. Ela primeiro ela se embrenha e se entranha na ética, na moralidade, no nosso caráter. Aí depois vem o dinheiro. Tá aí uma coisa que eu ia te perguntar, que a filosofia, acho que é uma das bases da filosofia, é a ética. Sim, Não é? um campo específico. E é da uma filosofia coisa estuda a ética. que o povo confunde muito. Porque, tipo assim, às vezes o cara vai... Pô, que nem... Vou dar um exemplo do próprio nosso presidente. Ele, tipo, faz várias coisas que o povo fala, não, esse cara, ele é correto, nanana. Só que tu vê umas coisas que ele não é muito antiético. É muito antiético. Aí a pessoa fala, tá louco. Eu diria Aí ele que não fala, condiz com o cargo. então, tipo... Aí, É algo que não condiz com o cargo. Aí, eu digo a ética do cargo mesmo, ter a ética do cargo, porque se a gente começar a perder a ética, esse cargo exige que tu tenha esse tipo de ética pra tu situar. Não, que isso aí é conversinha furada. Se a gente começar a perder isso daí, onde a gente vai parar? A gente já perdeu isso há muito tempo. Então, mas é o que eu tô falando. A gente já perdeu, esse aqui é o ponto. Não, então, só que... E não foi por causa tinha que ser dele, não, resgatado. tá? E não foi por Mas causa é que dele, não. ele porque... deixa mais escrachado isso, né, cara? Sim, é porque Ele também deixa tem uma questão, também tem uma escrachado, questão, também tem uma questão midiática muito forte. Sim, porque ele provoca também, né? Ele chega lá, chega um por jornalista exemplo, tirar- vai dar o furo. Tipo, esses bagulho, cadê a ética do bagulho, Mas aí velho? se a gente pegar não muito longe os discursos da Dilma, por exemplo, que Sim, eram- não era mesmo. Só que não Pelo tinha menos era engraçado, né? entendeu? Não tinha, era burrice Tipo assim, pura. hein, Marcos? Só que é o que mas eu pelo menos digo. era engraçado, dava pra É. dar risada, né? Na conta da Cara, matemática tem um lá. discurso do Bolsonaro que também não perde não, viu, cara? Mas eu acho Perde que muito não, mas o hein? que- da Dilma era da hora, Engraçado. mas o que eu tô querendo dizer é que tá partindo mais pro ataque, sabe? Sempre É, mano, ataque, não tá ataque, tendo mais o- ataque. um diálogo ataque. É a não tá tendo discordância, é a discordância com a mídia. E aí, é aí que cara? tá gerando o problema. Tá batendo tanto na mídia, tanto na mídia, tanto na mídia, tanto na E mídia. a mídia é forte também, pô, não é, pá, mano. É o quarto poder, né? É, pô. Sempre Entendeu? foi, né? Sempre Não é aquela foi, que né? vai apanhar, vai A jogar guerra, também. hoje é de narrativa. É, né? a narrativa, é o que a gente tava falando. Sim, Vai tô tudo falando. esbarrar na narrativa, né? A guerra hoje é de narrativa. Enquanto você quer ver um exemplo bem grande? Vamos lá. Vou dar o exemplo dos Estados Unidos aqui, porque é o exemplo mais. Ainda mais é o É o exemplo exemplo- que o brasileiro adora, né? É o exemplo que a gente mais tem. É o exemplo que a gente mais tem. Assim, no geral. Como é que funciona? Funciona assim. Nos Estados Unidos a gente tem dois poderes, direita e esquerda. Democrata e republicano. Certo? Beleza. Aí a gente tem o quê? A gente tem a mídia, que fez um puta de um trampo gigante, enorme, pra eleger o atual presidente Biden. Ah, sim. 8 meses depois que esse cara assumiu,
A mídia toda americana tá batendo pra caralho nele por causa do Afeganistão. Mano, o bagulho estranho. Eu fiquei me perguntando. Mas a cara, mídia é o poder. Por isso que cada vez mais o cidadão ele O cara tem que fala que ter ele é a um- porra do a A discernimento. mídia tá batendo nesse cara que vocês não têm ideia. Porque assim, muita gente não gosta de acompanhar, tal. Porque eu entendo. Tá tão preocupada com a política brasileira, ou tá tão preocupada com preocupado o Brasil, com o jeito que não que vai tá indo, olhar. mano. Mas essa questão do Afeganistão especificamente, eu tô olhando porque tem muito estudo de caso da questão do pensamento aí. Pensamento ali, né? Ah, mas é muito O triste. Glenn, não, o velho. Glenn, aquele Glenn Então, assim, Greenwald, aí ele você- agora é. Os caras estão chamando ele de direita agora. Ele era ex-comunista. Eu nunca gostei Mas porque dele, ele então- tá batendo. Mas agora ele tá batendo no Biden. Mas o cara é jornalista, ele pode ver. Mas aquele bateu jornalista no Trump. internacional. E Então, todo mas mundo- ele A bate. CNN tá batendo no É, Biden. então. Mas é o que eu tô querendo dizer. Nos Ele- Estados Unidos. Algo estranho, os caras Ah, não dá mas pra entender, antes, né, quando mano? tu O bagulho batia é no meio- O Trump, Washington Post tá batendo no Biden. eles não gostaram do jeito que ele. A Ele discussão- retirou a tropa a de lá? discussão nos Que ele foi retirar a tropa? É, então, mas é. Cara, a discussão Mas nos é Estados bagulho na guerra que não vai. Tipo, Eu 20 acho anos ali, que 20 correto. anos. A Eu acho discussão que nos tirar Estados mesmo. É, Unidos. também achei, mano. A discussão nos Estados Unidos nunca foi tirar. Tirar. O Trump. É, o tirar. Trump, que é o projeto era é o do projeto, Trump, né? né? O O Trump é projeto é tirar. do Trump. A discussão não é sobre tirar. A discussão Como foi foi a tirado? forma que foi tirado. Do nada assim, né? Americanos- Entregou tudo também, né? Americanos ficaram pra trás. O lema do exército americano é No one left behind. Ninguém fica pra Então, trás. mas americano. Então, americano que foi deixado pra trás. Foi Então. deixado lá pessoas que trabalharam, americanos voluntários que ficaram no país. Tem imagens do Talibã enforcando as pessoas e andando com helicóptero. É, não, eles fizeram festa esses dias Foi, aí. roubaram fizeram os festa aí. armamentos, Os né, armamentos que ficaram, eles pegaram as pessoas, Pegaram- penduraram e ficaram andando com helicóptero com o americano pendurado. E fora que o Talibã tem a lista dos caras que trabalharam para os Estados Unidos. Esses caras, tem relatos que o Talibã, no dia 30, na madrugada, começou chutando as portas, entrando nas casas e fuzilando as pessoas que trabalhavam para os Estados Não, Unidos. isso é foda Foi mesmo. um desastre humanitário. Por isso que tá Mas o batendo foda nele é pra que A caralho. mídia tá batendo porque foi isso. Ele deixou americanos pra trás. Morreu gente do exército americano, 13 pessoas. No dia que os corpos chegaram nos Estados Unidos, foi pego ele flagrando, olhando por horário enquanto faziam a oração ali, né? O exército fazia as honras. Ele tava olhando pro relógio. Isso denota aí é aquela ética do É cara. honra, né? Você o tá ali exército. honrando uma pessoa que morreu pelo seu Respeito, país. País, E o mano. americano tem é que- muito é, patriota, é, cara. Ele é. tem um sentimento de patriotismo que o brasileiro precisa aprender. Só Essa que é a foi única o coisa pró- que eu admiro Mas nos Estados Unidos. o foda é que foi o próprio Estados Unidos que armou a porra do Talibã lá atrás, não foi? Não tem, Não, tem um não, bagulho não, assim? pô. Tem, Acho que foi pô. por causa do- Tem um foi? bagulho assim, sim, lá atrás, Na antes. década de 80, a o Osama era Osama um- Bin Laden, a Al-Qaeda foi treinada Ah, pelos é, Estados Era um Unidos. pode soldado, crer. é, É, pô. Cara, foi os Estados Unidos criou basicamente, assim, o ISIS não, mas Não. O Talibã, né? A Al-Qaeda, o Talibã em partes. É que mas o Talibã a Al-Qaeda foi um grupo de soldados que meio que do deserto, dos abandonou. redes, Foi ali. esse o ódio, o princípio, o estopim do ódio dos Estados Unidos com eles foi isso, né? Que aí o Osama meio que traiu os soldados americanos, meio que. E começou a soltar os planos, tudinho que tinha, né? E aí você tem. Aí eles, pra mim, eu acho Você que. tem há tu 20 acha anos que- atrás o 11 de setembro. Hein, tu acha 11 que de eles setembro. inventaram a. Porque, pelo que. Assim, tem várias teorias de conspiração. Mas uma das hipóteses que os Estados Unidos foi pra invadir foi que eles tinham bombas químicas que nunca foram achadas até hoje. Tipo, pra invadir, pra poder invadir lá e ficar. Foi um dos principais Tá vendo? 17, coisas, né? ó. Tu acha que tinha mesmo ou os Estados Unidos foi lá mesmo só pra acabar com. Demonstração de força. Foi e poder. eu também Não foi por acho. causa do de petróleo, força não? poder. Petróleo? Não, né? Não, lá não é precisam. tanto. É de tanto, né? petróleo. mas eles não Mas não é precisam. o carro-chefe deles lá, não é o Eles não petróleo, né? precisam. É um dos É o carros-chefes. ópio, não é? Dizem que é o ópio Sim, que é. o Talibã É. é um dos maiores contrabandeadores de ópio do mundo. É, cara. O ópio é pra tudo, droga, remédio, o que for aí, ópio é uma matéria-prima muito forte faz pra. É uma várias matéria coisas. base. Assim como a É. cocaína tem a pasta Sim, base, e da pasta base da cocaína se faz muita coisa, não só a própria cocaína, né? Mas você tem o ópio que tem E muita pra coisa. milhares de remédios que a gente usa no nosso dia a dia. aí, Não, né? mas essa aí, tipo, foi que começou a guerra aí os caras- Mas tem o Talibã tem que é um grupo, montaram um grupo também pra combater o Talibã lá, né, que esqueci Então, o problema, é tipo o problema todo ali é o ISIS. a resistência que fala A primeira coisa resistência, que né? o Talibã, a primeira coisa que o Talibã fez quando eles tomaram o poder do Afeganistão foi soltar o ISIS, os prisioneiros, os 500 prisioneiros que estavam. Mas isso era um acordo já também, né? Que na hora que. Quando fosse libertado, e o acordo do Trump era muito claro, o acordo do Trump era
Vocês Só que liberam. tu não acha que os americanos em si confiaram demais na palavra desses O caras, velho? Biden confiou demais. Não, porque Se lá fosse o atrás no Trump, os acordo caras não também. tinham feito isso. Mas então, Mas então, porque Porque assim, o negócio é pouca ideia. Pouca Lembra- ideia, lembra do pouca Omar, ideia, do Omar? Mas aí tu acha do que ele ia Omar Khadif voltar lá? agora pra fazer uma guerra de Lembra novo? daquele general iraniano que começou a ameaçar os Estados Unidos? O Trump falou uma vez só: se você continuar, você vai pagar caro. 4 dias depois ele continuou, caiu um míssil lá e matou o general. Não, sim. Pode crer. Só que aí tu acha Que que o ideia, Trump ia cara. fazer Que outra ideia, guerra que lá? ideia. Mesmo o americano, porque os Certeza, americanos... certeza. Não, mas Não, a o cidadão condição era americano assim, ó, não a condi- queria mais que os soldados ficassem Mas ele lá, deixou velho. bem claro pro povo americano, ele deixou Mas bem tem uma ordem, claro. velho. Não, Cara, mas na a hora tem que campanha não obedecer, foi mano. coisa de campanha deles, dos dois até, que eles negócio era o seguinte, prometeram ó. que não ia ter mais soldado deles lá O acordo, morrendo, tá o ligado? acordo era o seguinte, eles iam 20 embora anos, né, até praticamente, 31, 20 anos, pô. eles iam embora até 31 de agosto, etc, etc. Porém, o acordo do Trump era, o Talibã não ia poder abrigar nenhum terrorista, eles iam ter que garantir, e se qualquer ataque aos Estados Unidos fosse feito, a partir do momento que os Estados Unidos saísse, o Talibã ia ser responsabilizado. Esse era o acordo do Trump. E tinha mais algumas coisas que eu não vou lembrar de tudo agora. Se as regras fossem descumpridas durante a desocupação dos Estados Unidos, o Trump fez questão de garantir: nós voltaremos e voltaremos com Retaliar. o dobro de força que vocês presenciaram nos últimos 20 anos. Então, assim, linguagem, a palavra tem muita Sim. força quando usada. E ele garantiu isso. Aí o Biden, só que o Biden é um covarde. Ele é um fraco, a verdade é essa. É como a mídia tá. A mídia só não noticia dessa forma. Não, mas ficaram puto com ele lá. A ficaram mídia só puto não com ele. noticia dessa forma, porque é muito feio. Ainda muito mais o forte. americano demonstrou fraqueza e eles odeiam isso, né? São Eles fortes, ficaram pô, como são- fracos, esse é o mundial, ponto. pô. Eles ficaram como Tem fracos. tem uma entrevista, tem uma Pô, tu vê lá pergunta, quando tem uma pergunta que é feita pra ele e o Biden faz assim, ó, ele abaixa. Ele abaixa Não, no esse, ele microfone, já era. Ele abaixa no microfone e fica uns 4, 5 segundos pensando. Aí ele levanta e fala, cara, aquilo ali em rede nacional, os americanos vendo isso. Porra, nós Não, pra ele, Não, ele é aquele filme ele, fudido, ele nosso já era. presidente Ele não já gosta. era. Ele Não, ele já tá era. derretendo. Ele só não Ele vai tá sair, sabe por derretendo. quê? Porque é a Kamala, que é extrema Não. esquerda pros caras. Eu acho que ele só não sai porque ela Não, assume. ele vai ficar, ele vai ficar Ah, ela por causa do assume. poder. Não. Ele vai ficar Nos por causa do Estados poder, Unidos, pô. a legislação é Não é diferente, que nem quando- o daqui, quando o vice não presidente é assume? impeachmentado, quando o presidente é impeachmentado, É a chapa inteira, toda. a chapa. Não, mas eu achava que tinha que nem o daqui. Tem a cassação da chapa, porque aqui tem dois tipos também, né? Não, mas Aqui aqui, tem o- aqui o nosso processo de o- impeachment é uma bosta. Ponto. Não, para aqui é tudo. político, aqui não é de... democracia Aí, é lá, assim, lá ó. o negócio é sério. Lá quando é caçado É. tudo. Por quê? Porque a cada 2 anos tem eleições de midterms. Ah, sim. E agora o ano que vem vai ter Que é o recall midterms. deles, né? Que é quando há a chance de que os republicanos assumam novamente o Congresso. É aquele e o recall Senado. deles que eles chamam, né? Que é a renovação. Eles não deixam mais do que 2 anos um deputado e um senador. Isso né? é tirado. Eu acho irado, eu acho também. Assim, A gente podia copiar... A gente A minha gosta de copiar posição- várias coisas americanas, né? A Por minha- que não copia Não, que- a porra do bagulho igual? É, ô, a minha Marcos, posição hoje é a seguinte: eu Voltou. acho que deveria haver alternância de poder no Brasil. Entre direita e esquerda. Sim. O problema é que a gente não tem direita e tem. Não, esquerda. exatamente. Eu sempre falo isso aí, é mó migué que os caras inventam. Porque quando eles chegam lá pra aumentar o salarinho deles, os Ô, benefícios deles, até não escondido tem na um surdina. comunista e não tem um fascista. Não, na é surdina todo mesmo. mundo igual ali. Na madrugada, daqui a pouco, só vendo os Aí de manhã, não- votou comunista, fascista, Hein? comunista, Não, aí, fascista. tipo assim, na madrugada mesmo, eles fazem lá os leis deles mesmo lá e aumentou o Agora, salário pra deles. aumentar o fundão, Aí de né? manhã- vai longe. Pra aumentar o fundão aí. Aí tu Tá acorda de manhã com a notícia. Cara, esse Deputados negócio de aumentam o fundão. salário deles na madrugada. Tu fala, caraca, mas aí. Na madrugada. Mano. Tentaram, Por isso que eu falo. tentaram passar a coligação, voltar a coligação. É, isso aí, Ah, vergonha. Agora eles tentaram mudar a legislação eleitoral para que juízes. Mas isso aí, sabe que eu concordo um pouco com isso? Sabe por quê? Não concordo. Porque tu não acha que muita pessoa às é pra vezes se barrar a promove... candidatura do Moro, Não, pra o sim, Moro não tirar mas voto tudo bem. do Lula e do Deixa Bolsonaro passar ano que então vem. essa. Mas eu Deixa acho que vai- passar. Vai entrar o Moro, será que tu acha? Não Esse sei, ano? mas isso é uma manobra política Não, sim. pra barrar a candidatura do Sim. Moro, do delegado da Agora Cunha, eu pra barrar acredito a que candidatura sim. de um monte de gente Mas- aí que quer entrar na política. Então, ano que mas vem. Vai vamos ganhar, esse pôr- cara ganha. Tá? Se os caras entrar, Não sei. Não, sim. acho Quem vai que dizer é ganha, o eu povo. acho. Quem É, diz é sempre o povo na urna. Sim, Não mas dá pra... vamos pôr Futurologia assim, de ó. política é embaçado. Numa outra eleição, vamos pôr. Tirando essas duas figuras que você falou, o Moro coisa. Citei essas duas porque são as mais expoentes hoje. Eu acho válido isso porque é o seguinte, muito cara tá usando hoje em dia a rede social, o cargo dele, enquanto ele exerce, pra gerar
um público muito grande, já falando de política, Mas com isso a mudou. pretensão de entrar Mas na isso política. mudou já. Não, mas TSE já essa mudou. leva agora que Não, entrou essa a ainda última... tá Mas o ainda. TSE já mudou a forma com que os anúncios podem ser feitos na internet. Que nem- Já passou, já mudou. Então, mas que Já nem... mudou. Eu acho muito... O O cara, Instagram já mudou o algoritmo dele pra propaganda eleitoral. Como que a propaganda eleitoral vai aparecer para os usuários É do que nem, eu vou Instagram? dar um exemplo. Sargento Já não mudou, sei o que cara. lá. Já Isso mudou. não é errado. Mano, tu é sargento e quando tu era sargento, tu tá entrando pra política, mano, minha opinião, ele não tem que levar esse título, porque esse título é da corporação. Enquanto ele Ah, não, trabalhava Mas na ele leva- corporação. mas ele Mas é leva- por mas ele isso, le- pra mas ele ganhar leva porque- voto. Ele É leva pra porque ganhar ele entra- voto. ele leva, mas aí é todo funcionário público. Um juiz quando se aposenta, ele não deixa de ser juiz. Ele vai Sim. para a aposentadoria especial, mas ele continua sendo juiz. Só que o que eu tô querendo Ele só dizer não é pode ele não mais estar levar. dentro de um tribunal. Mas eu acho a que função não pode mais, essa né? lei aí, querendo ou não, ajuda nesse sentido, a não a vincular o... Porque muita gente... A gente não tem pessoas com discernimento político muito bom. Coloca lá sargento, vou dar um exemplo, a pessoa não sabe que ele até saiu. Tem que sair um ano antes pra poder, né? Tipo, tem uma cláusula que você tem que se afastar do seu Sim, cargo sim, antes. sim. É, A tem que pessoa ficar- acha, tem que entrar muita em- pessoa acha, cara, que Você ele tem que é entrar em ainda. licença, eu não sei o nome, É, mas tem é um- um tipo de licença lá que você fica 2 Exatamente, anos, você 3 tem que anos. sair Uma antes, licença né, pra- especial lá que você tira. É isso que eu tô falando. Aí ela leva o cargo, leva, tipo, a credibilidade de coisa que ela não é no momento. E não é. Mas eu sou contra porque é totalmente. Eu sou contra nesse exato momento não, político do país. nesse eu até porque concordo é uma manobra contigo. política. Nesse eu até concordo contigo, porque dá pra ver que é politicamente, porque não foi implementado na eleição passada. Entendeu? Então dá pra ver que é pra pegar o Moro. Não é nem da Cunha, porque o da Cunha começou agora. Não, mas é ele pro vai, Moro. ele vai se candidatar ao governo. Eu acho que ele Não, tá mas acho que ele muito. não vai- eu acho que ele tá indo muito. Ele tá vendo que o público muito dele no- tá grande no YouTube. Porque governador. é assim não não, tem, ele filho, não, não é assim não, sai porque o jogando aí. Estado tem que te conhecer, né? E o Estado, tipo, ele acha que todo mundo vê YouTube. E, tipo, o pobre Deixa a mesmo. urna falar. O pobre. Não, sim, mas eu urna acho falar, que. ué, tu Eu fala acho também. que, na minha Eu opinião. sempre falo que o melhor Não, termômetro sim, é a urna. mas eu acho que assim, ele pra governador, ele vai ser que nem o mamãe falei. Vai ter uma expressão, vai, 1 milhão de votos, mas não pra governador você precisa de muito mais que isso. Tu entendeu? Eu Não, acho mas que mamãe se ele falei, eu entrasse pensei que deputado tipo assim, federal, eu pensei que ele ia ganhar, o velho, Arthur- porque ele não, teve pra bastante prefeito, gente. pra prefeito porque é aquilo que eu te sabia falei, que- você tem que ser conhecido pelo estado todo, não é só Pra pela prefeito eu cidade. sabia que ele não ia ganhar. Mas por que que eu sabia que ele não ia ganhar? Ele não ia ganhar porque... Cara, tem muitos motivos. E uma das coisas é a posição política dele, né? As pessoas são muito ainda sensíveis à posição política à direita. Porque, também, por muitos motivos, o que a gente vê aí, como eu falei, né? É muito conservador, muito liberal, defendendo algumas coisas aí que, na prática, quando chegar lá e exerce o cargo... Eu até brinco que minha mulher. Eu falei, que nem eu te falei, né? Eu sigo os 3 filósofos, né? O Karnal, eu digo os 3 que estão mais em destaque. Porque, que nem Os se 3 for, da tem, mídia. tem o Clóvis, que eu também acho fantástico. Só que Sim, são eu vou os falar três- dos os 4 da 3. mídia, né? Eu vou falar dos 3 que estão muito em todo canal toda hora, em podcast, em tudo. Sim. Minha mulher, ela não gosta do Pondé. Mas por quê? Minha mulher, ela tem muito um viés bem de esquerda mesmo. Aham. Tipo, e o Pondé, ele não tem rasgação de seda pra ninguém. Só que ela acha que, tipo, ele é muito de direita, ele não... Tipo, a visão dele é muito de política de direita. E ela já consegue mais ali no Karnal. E o pessoal na rede, se for ver bem, chama o Karnal mesmo de comunista. Acho que ele é super esquerdista. Só que eu acompanho os 3, cara. Eu te juro, não sei se é uma qualidade, mas eu consigo ver, não ver nada disso em nenhum dos 3, cara. Cara, eles têm posições políticas, mas... Como qualquer outro ser humano, só que eu digo na hora Mas, que eles estão assim, fazendo análise ali de alguma coisa, Ele se pra mim expressa, tipo, como ele é eles esquerda? conseguem se expressar, não, pra mim eles conseguem Não, ser muito... o Pondelli já se posicionou, o Pondelli já se posicionou como progressista. É que os caras levam muito, e o Pondé não, perdão, o Pondé já se posicionou como conservador. Foi o Karnal, né, que... O Karnal se posicionou como progressista. Mas, como o Pondé recentemente entrou numa E ele tira a treta onda aí- dos conservadores, o Pondé, porque ele fala, o vocês Pondé- não são O conservadores. Pondé entrou numa treta aí porque ele declarou voto no Lula, né? Ele falou que hoje ele votaria no Lula. Ixi, aí ele- começou. Aí já Aí era, velho. Não, Aí já é. era. É Só que nem falar o o Sérgio nome. Moro sai do governo, comunista. Não, Todo mundo é, que sai do governo é racista. comunista, porque tem É que... binário, é o mundo binário, né? Ou é isso ou não é. loucura, é, uma loucura. é um mundo binário. A galera, Mesmo o bagulho tá meio se você chato, o bagulho tá meio estranho, mundo né? binário. não
apoia o presidente e você é de esquerda. É uma Esquerda. loucura. A galera não sabe nem o que tá falando. Planeta- sabe? é, Esse bagulho aí sem tá. maldade, ô Marcos. Tá enchendo o saco esse barato aí, sério. Ninguém tá raso. lutando mais pelo barato, né? Tá sendo Mas já não esquerda, tava direita. antes. Eu sei, ó, mas tipo Pra assim, mim, no golpe tem que lá ter- da Dilma já não tava antes, porque tiraram o foco. Porque pra mim o foco da população tinha que ser o quê? Lutar pra acabar com o imposto no consumo. Tipo, tem umas pautas que se o povo brigar, consegue fácil na rua. Fácil, cara. Não precisa nem de um cara, um político muito foda ser eleito. Se o povo na rua tiver pauta que nem teve, vou dar um exemplo. Sair pra rua agora contra a reforma da liberdade, contra o Previdência. que lá. A reforma da Previdência. Exatamente. Foi Previdência, aprovada pode por crer. quê? Porque o povo tava na rua. E outra, mas pra você ver como o povo é tão, tipo assim, correto, tinha que ter feito. Todo país sério em 5 Os anos Estados Unidos tem que fazer. faz a reforma. Não, os Estados Unidos tem que fazer. Só que aí vamos lá. Os militares, digo militares Não foram incluídos, exército. errado, Por que errado. que o povo, quando saiu lá, Porque é lobby. Isso aí foi lobby político então, do só que presidente. é o que eu tô te falando. O povo cega nisso daí. Porque como, tipo assim, mas não, o importante Os juízes aqui também tá não entraram. fazendo. O importante aqui tá fazendo. Não, cara, a corda tem que fazer pra todo mundo. Pra todo País mundo, não cara. quebrou? Quebrou. Então, todo mundo entra nisso aqui. Mas aí você entra o lobby político. Se ele coloca os militares, Então, ele perde apoio. e o lobby Se ele do- coloca os juízes, ele toma pau do STF. E quem é o lobby do pobre? Ninguém. É o pobre Político- na rua. Político É não o defende- pobre na rua. Político não defende pobre. E por isso que eu tô te Olha, falando, tá louco, o lobby, pobre. por isso que eu tô te Existe falando, isso. o único Existe lobby Ah, não nosso, sei, mano. Falar, o cara limpa não. não é, tem o como. único lobby nosso é manifestação. A gente viu aí pelo impeachment da Dilma. A Dilma só Cara, você saiu quer mais- você quer- porque você- o povo foi pra rua. Senão ela não ia Depende, sair. Não ia, depende. Não Vamos ia lá. sair. Panelaço. Vamos lá. E panelaço, Vou ó. fazer um comentário rápido. Estatuto de Desarmamento em 2005. O povo foi e votou não. Sim. O Lula foi lá, atropelou e falou: não quero mais arma. Tu acha que se logo em seguida, naquela mesma época, tivesse uma puta de uma manifestação que nem teve pro Você fora teria Dilma? voltado atrás? Talvez. Teria, sabe por quê? Talvez. Político visa voto. Se ele vê a rua cheia por uma pauta que nem essa, Só que o povo que foi feito um naquela época plebiscito, já não tinha. é o que eu tô te falando, não tem É, tanto. né? Eu achei que depois do despertar dos gigantes, ia começar a ter mais manifestação pra todo o bagulho que o povo achasse errado. Aham. Eu achei. Eu me iludi. Eu falei, o povo, porra, foi 3 milhões de pessoas na Paulista. Falei, caralho, agora o povo acordou mesmo. Caralho, aí eu vi. Foi manobra política. Pegou um monte de gente, pegou, Você que tá nem você falando falou, da os Dilma, lobbies. Elton? Você é da Dilma ou do Pegou agora? os lobbies, vamos derrubar ela, pô, aqui, e depois a gente vai arrumar. É tudo lobby. Pra quem interessava no momento, vamos juntar uma galera e tirar. E o pobre mesmo, que é as pautas, se ferra sempre, velho. Não tem Se ninguém. for olhar. Tipo assim, os caras não vão lutar porque não tá meio igual dos caminhoneiros que teve. Os caras tinham um interesse do. O senhor tem que do ouvir óleo, mais né? Do óleo diesel, né? filosofia, velho. Tem que ler mais filosofia. Que a Vai- filosofia vai- vai vai- trazer vai- a pessoa aí, pra Marcos, política. Isso aqui se empolga quando o político já viu, Não, deixa não, ninguém. que isso, Eu gosto, que eu gosto. Cara, ele gosta. eu sou o tipo de pessoa que eu Mas quem tá sempre- te vendo agora fala, tá mais esquerdo, Elton. Dúvida. Nada, eu sou o tipo de pessoa que eu vou escutar. Se eu fosse me posicionar hoje, eu não me identifico Cara, nem com a Max lá, esquerda, cara, nem com a Max. Eu direita. também, a mesma coisa. Se eu fosse me identificar, eu me identificaria. Ó, uma brincadeira que eu faço, eu tenho um grupo, né, de amigos que são nacionalistas. E o que é um nacionalista? Um nacionalista é alguém que é a verdadeira terceira via. É um doutor Enéas, falecido doutor Enéas. Caralho, falou tudo. E, como, mano. e, não, Cara, é o sábio, e sabe mano. qual que era o. Que era um homem inteligentíssimo, que era um Exatamente. homem Eu já vi a gente falando assim, extremamente culto. é uma- Ele e era um homem- e era um conservador. homem que Ele era um já cara. falava- Ele era conservador, esse cara. E ele não era, ele era nacionalista. Mas é tipo assim, eu digo Ele conservador você pelo tem uma que eu digo. entrevista dele que ele fala o seguinte: essa dicotomia, que seria uma briga, essa Sim. escolha entre direita e esquerda, ele já falava isso em Que era 96, burrice, né? 98, que era Caraca. burrice. É pra enganar o pobre, é Que pra era deixar pra o pobre enganar no o povo, cabelo. pra não cabeça. entregar o que o povo. Esse homem já falava. E chamavam ele de louco, chamavam ele de maluco, chamavam ele Eu de falo pros doente. meus irmãos, O eu falo máximo pros que ele meus irmãos que eles conseguiu se foi ser arrependeram. deputado. Viu? Eu falei, pra eles, vocês ferraram o nosso país, porque vocês tiveram chance de botar esse cara na presidência e não colocaram. Porque Exatamente. quando eu entrei, ele já não tava mais pra começar Sim, pra era em votar. 2002, É, eu então, acho, né? foi minha primeira. Minha Não, primeira tem gente eleição falando foi. que ele se arrepende de não ter votado nele. Tem gente que Então, fala, só mano, que, até hoje, velho. só que Cara, me preferiram arrependo, o mano. Collor. E agora, porque- colocaram caras como Lula, depois a Dilma, Fernando Henrique Cardoso, Estocavento, aí agora Bolsonaro. Então, mas ó. colocaram caras muito piores que É. esse. Aí, mano, Não, e eu o digo, a Estocavento, gente tá o Só que indo. eram caras que eram populistas, Ó. e são populistas. É, não, eles são. E eu Todos vou te falar, Acho a que gente não, tem os hein? dois piores. Acho que não, hein? Bolsonaro?
Não, o Bolsonaro mas, tipo, que ele falou todos. O Alguns. Fernando Henrique Cardoso com o programa lá do Leite, que Ah, o negócio pode do crer, gás, isso, foi do na gás. época dele. O Lula com o Bolsa Família, que pegou o programa do Fernando Henrique Cardoso, turbinou. ele turbinou. O Bolsonaro turbinando agora de novo o Bolsa Família. Não, já voltou e com o auxílio atrás, já voltou Não, não é mais atrás. Bolsa Família, agora é outro nome agora. Não, voltou atrás porque não teve de onde tirar o dinheiro. Mas vai arrumar. Até a eleição vai arrumar. Até 600 não. mangos também, Isso aí velho? eu concordo. Isso aí eles acham. O O Brasil Dória sempre tá fazendo, o quebrado. Dória fazendo gás, o Dória fazendo Vale do Gás, Vale Gás Vale em São Gás, Paulo. Vale Gás. Política populista. Aí cara. vai chegando- Política pra voto. pra ganhar Não, que voto. nem o cara foi se apoiando no É cara. importante, Aí quando é. o cara ganha, virou as costas do Que cara, fique né? claro, políticas sociais são importantes? São. Políticas sociais São necessárias, são Brasil, necessárias. num Brasil como o nosso, num país como o nosso, é extremamente Necessário, importante. Porque a gente tem que ter da onde partir, a gente Ah, tem você que ter da onde você mesmo começar, falou né? 90 milhões de 90, pessoas. de no- Em 96 torno milhões. de 90 milhões de É, pessoas tipo ganham assim, 400 Marcos, eu acho reais. que esses caras que entrou aí. Como? Foi tudo tipo, na carona do Bolsonaro, eu acho, tá ligado? Aí depois que o cara ganhou. É, bastante, alguns sim. Caraca, deu uma foi mal polêmica. Alguns se arrependeu. Alguns eu acho que se arrependeu. Muita gente tava ali tentou- porque era Muita gente prioridade, tentou se velho, tudo descolar do Bolsonaro. Tenta até hoje, É. muitos deputados tentam se descolar do bolsonarismo, porque, cara, Até eu também me descolaria. Até é louco, cara. é um extremismo, assim, que pô. chega a dar um negócio Tu não vê o bastante. cara querer, tipo, pelo país, sabe? É isso Esse que é bagulho de ficar foda. falando também é embaçado, É. que é esquerda e direita, aí fala, tá, nem É o que eu falei, assim, papo, tá ligado? é o que eu falei, eu gosto bastante. gosto de eu falar, gosto- Não, eu não gosto de... Eu não Eu gosto gosto de falar. bastante do seguinte, eu gosto bastante do... Ultimamente eu tenho me preocupado com a minha família, com o meu trabalho e com o que tá ao meu controle. Nada do que acontece em Brasília tá sob meu controle. Sim. Uma lição do estoicismo. Sim, sim. Nada do que acontece em Brasília ou no país tá sob meu controle. O que tá sob meu controle? Eu ajudar num programa social, eu ajudar com uma cesta básica ou mais de uma quando eu puder, sabe? Eu ajudar os próximos ali, a vizinhança, eu trabalhar, eu me manter ativo, é isso que tá sob meu controle. Pô, eu Então fiquei- é isso que eu posso fazer, cara. Sim. Agora, eu converso sobre política? Converso, mas eu evito. A Também, todo evito, custo. A todo custo. Ainda, mas eu não tenho problema Tem em umas falar. pessoas que tu mas eu conversa evito. e tu fala a verdade e a pessoa não gosta. Eu evito, Fala, pô, porque a mas maioria das principalmente com pessoas... familiar, né? É, Principalmente mano. com- Não, dá até com briga, casa, dá tua até família, briga, né? pô. Esse bagulho Não, de família com dá até família, briga, assim, eu também Em evito casa é um pouco. assunto que eu tenho Não, cortado. Quando que começam a falar, eu Sim. corro, cara. Eu montei um escritório pra mim ano passado em casa, né? E eu corro. O pessoal começa a falar, eu vou subir, Vou que pra eu tenho caverna, coisa vou pra pra caverna. fazer. Vou pra caverna, Vamos pra Deus. caverna. É isso, cara. É isso, sabe? Porque eu, assim, apesar do meu pai, de maneira geral, e do meu irmão terem pensamentos semelhantes ao meu em muita coisa, eu sei que não vai dar em nada. Não vai dar em nada. É discutir sexo dos anjos, literalmente. Não, sabe? sim, é. Não, isso é um é. assunto que não leva a lugar nenhum. Não, isso é. Se for ver bem, Aí tu eu- não vai mudar nada naquele teu Aí o assunto tempo ali. que eu gasto Isso é. fazendo isso, eu tô lá produzindo um E se for ver conteúdo, bem, gravando consome um tempo, vídeo. né? Pra caramba, Consome um pô. tempo. Tô lá produzindo um conteúdo, gravando um vídeo, pensando numa nova forma de ganhar dinheiro. Você entende? Sim. No fim das Então, mas aí também o foda é que a política, ela resvala nisso daí, na tua vida. Que nem, ó, pra tu... Ela impacta em tudo. Então, isso que Ela é foda impacta. também. Aí Impacta. tu, tipo, esquecer também, e tipo, porque, por exemplo, se a gente deixar, porque eu tento, pelo menos, não falar assim, ó, tu tem que concordar com tudo que eu falo, mas eu tento, pelo menos, falar para pessoas, pra elas que tem que começar a se interessar um pouco mais, sabe? Sem ouvir. sim, isso eu Porque- faço. Isso Isso eu que tu faço. fala também, eu acho. porque eu acho que se a pessoa não se interessar, a gente tá fudido e não tem. Sim, isso não eu vai faço. ter nem horizonte Isso é pra uma coisa- melhorar. Isso é uma coisa que É, se você sabe? me pergunta a minha opinião, eu dou. Se você... É, tanto que- porque, né, se tu também Ei, toda aqui, vez perguntar e falar assim, Elton, não, qual Elton? não quero falar sobre isso, porque isso não é legal. Eu acho um pouco errado, né? O que eu tipo, disso daí. percebo muitas vezes é que, dependendo de como a pessoa começa a falar, É, eu vou isso que eu ia analisar. falar, Ah, não, é. Não, Tipo assim, eu pode até falar de percebendo política. também. E aí Mas se eu tu também não for entro agressivo, no Tu vê que ela já tema. vai defender partido político, aí tu já, Não, aí eu tipo não entro. assim, Aí eu não entro também, porque É, mano. Porque você Eu tá acho, tipo defendendo assim, mas pessoas, também não não- ideias. é time, cara. Às vezes assim, tu começa o assunto e começa agressivo, aí já era. Acabou, Não, mas ele acabou o falou, assunto, ele tá falou ligado? até uma coisa legal, que até eu vou começar a fazer. Tu já tem que começar a prestar atenção do jeito que a pessoa falar. Já vê que ela já tá falando, já defendendo alguém, Ah, já tem já tem que parar por aí, porque, querendo ou não não, tem assunto, porque tipo, tu já sabe que vai ali ter ela uma, já... vai ter uma discussão praticamente, não vai ter assunto, né? Mas tem muito que nem lá onde eu trabalho, o pessoal é bem... consome bastante informação, assim, lê jornal, essas coisas. Então, o assunto político tem muito.
Sempre Porque tem. é da atualidade também, né? Todo Tipo, lugar tem. Aí, Todo querendo lugar ou não, vai ter política. No seu ambiente de trabalho, por exemplo, eu não sei qual cargo você ocupa, mas no seu ambiente de trabalho, você provavelmente tem um chefe. Sim, Politicamente falando, ele tá acima de você. é, Se ele mandar, você obedece. sim. É, Você pode discordar da opinião dele, mas você tem que colocar o rabo entre as pernas e fazer. Se eu tenho juiz e quero se- continuar a lá. não ser que você Meteu o louco, consiga né? provar Não, por A acabou. mais B que o que ele fizer vai dar um prejuízo E enorme pra muitas empresa. das vezes eles ainda não, né? Ainda vai E o Yuri resistir. tem que ainda. apoiar, né? Mas fazer o quê, né? Matar ali, mano. Os caras falar, pô, mano, tem que estar junto com o cara. Vai falar o quê? Mano, tá precisando do trampo. É basicamente isso. Embaçado, Então, assim, mano. a política tá em todo lugar. O problema é que as pessoas, elas Pessoas. passaram a ser apaixonadas por pessoas e não por isso ideias. é mó Por ruim, né, cara, velho? isso que é ruim, velho. E Falou quando tudo, você falou é tudo. apaixonado por pessoas, quando você defende pessoas e não ideias, cara, morreu. Já era, né? Não existe mais política. Tá aí uma coisa que a vira filosofia jogo de faz, futebol. né? Vocês defendem muito as ideias Ideias. dos outros filósofos que vão ouvindo durante o Sim. tempo, né? Vocês vão mantendo Por elas exemplo, vivas, né? Exatamente. Essa que é a ideia. A ideia é manter a ideia viva e não a pessoa. Porque a pessoa. É, cara. Uma certeza que a gente tem, meu amigo, eu vou morrer. Você também. Você também. Ponto. É uma certeza da vida. Da morte. A gente vai morrer. Então, O que fala o estoicismo sobre a morte. Fala tem um alguma coisa? Tem- Fala, tem, Fala um conceito, de- tem um conceito chamado memento mori. Lembre-se, você é mortal. Então, aí, interpretação minha. Por que raios você fica perdendo o seu tempo com fofoca, discussões, muitas vezes coisas que você não controla, falando mal dos outros, Sim. não amando as pessoas? Quer ver uma coisa que é muito forte? E Epicteto fala muito isso, né? Epicteto é um filósofo estoico que ele era manco, e ele era manco porque ele era escravo e virou filósofo, e quando ele era manco, o senhor dele bateu tanto na perna dele que quebrou, e ele ficou manco por conta disso. E olha só que Uou. legal. E ele resistiu e ele falou, vai quebrar, viu? Tá vendo? Quebrou. Quando quebrou, ele resistiu à dor. E aí ele fala muito isso. Ao acordar pela manhã, lembre-se, dê um beijo na sua esposa, dê um beijo no seu filho, porque quando você sair pra Isso é trabalhar, forte. você pode não voltar. Aí, ó, tá vendo? Aí sai chutando o cachorro. Ah, vagabundo, Porque pá. a gente. E isso Mas naquela como época ele mas falava como você isso. consegue deixar uma mente... Porque tem que ser uma mente muito preparada, bem forte, assim. Tu não- pra Trabalho de uma ter vida inteira. esse pensamento bem sólido, assim, pra, Trabalho tipo, de uma vida esses... inteira. Essas coisas da vida, assim, essas coisas que acontecem na vida ruins, assim, tu ter Uma palavra ali que o cara vai falar, essa caraca, mano, da calma, hora. essa frieza, esse... Não, os caras, vai falar, pô, o cara É é É um- a frieza, é a frieza Não, aí vão estoica. te julgar. É por isso que as pessoas confundem um estoico com alguém que não tem sentimentos, com alguém que não sabe reagir. Sim. Essa é a frieza. Ei, Marcos, é a aí as lógica, pessoas vão te é a julgar, lógica fala. digerir pura. bem ali a... Aí, Marcos, aí as pessoas vão te julgar. Fala, esse cara não precisa de nada, o cara é rico, pô. Por isso, Lógico que, não que passa não. por isso que não passa pelos baratos que a gente tá passando, Lógico entendeu? que não, de forma alguma. Eu trabalho como todo mundo, tenho que ir atrás do meu, tenho que matar um leão por dia Sim. como todo mundo. Então tu pensa, que nem tu falou, como que é o princípio lá da O princípio morte? tu do falou? memento mori. É memento mori. É memento, que vem do latim, né? Sim, é- Que é, lembre-se que é memento, de lembrar, de memória. Lembre-se que você é mortal. Lembre-se Ah. que você não vai viver pra sempre. Então você tem que aproveitar o tempo que você tem aqui na Terra. Tem que aproveitar o tempo que você tem pra, cara, amar, pra Ajudar. ajudar, pra proteger aqueles que você ama, pra trabalhar, Mas pra isso, ganhar mas dinheiro. isso você se faz em possível. como? Em meditação? Não, você faz isso lembrando que você é mortal todo dia. Você faz, Todo isso, dia. você faz isso lembrando quando você acorda, porra, tô vivo, acordei. Pô, legal, Tem essa- mais mas um não, dia eu de vida, digo tem mais um meditação dia de aí, vida. Sim, mas eu Marcos, digo legal. que, Uma espécie de meditação. que você tem que né? parar, né? Eu faço Porque isso quando eu tiver pra- não tiver indo trabalhar. Porque assim, tu acorda, tu não vai, pensa já, putz, que hora que é? Caralho, tem que... Já começa Não, a pensar no coisas já do teu no dia a dia. começo é muito. No começo é forçar. a sua É, mente isso a que eu tô pensar querendo nisso. dizer, isso, né? No começo você força a sua mente a Tipo, pensar acordei, nisso. calma aí. Depois pensar é aqui. automático. Depois de um Não. tempo você acorda. Mais um dia de vida. Cara, da hora. Então, era isso Depois de que eu um ia tempo falar. você Pensamento. internaliza Você isso. acaba acostumando o teu Obrigado, próprio... Mais Obrigado, um dia, obrigado. mais um dia de Obrigado vida. mais um Você dia. agradece e segue sua Vambora. vida e lembra que você tem Pô, pessoas que você essa ama. meditação aí, Marcos, quando eu tiver no trânsito, alguém me fechar. Beijo de luz pra você aí, pá. Não, não é isso, mas... Não, tô ligado, cara. Ele quer que você Ele já te ligou. É Não tipo... não é isso, eu tô Positividade, falando. Não, tu sim. entendeu? É que Mas, assim, tipo assim, do jeito que ele pense tá no falando, seguinte- pense a no pessoa seguinte fica mais assim, ó. tranquila, entendeu? Aham. No Um dia a exemplo mais dia. prático. Vai acordar Alguém ele xingando, entendeu? Um exemplo mais prático. Alguém te fechou. Antes de você reagir,
lembre-se que Tem você é certo, não? mortal, o cara pode Põe estar a cabeça armado. pra fora aí, o chifre bonito. Antes de reagir a Não, alguém essa na aí rua, não, tá louco. antes de É, reagir a aperta uma muito, discussão, lógico. lembre-se que você é mortal. Aí tem, cara, uma, você não tem peito de algumas aço. ações minhas que é muito Xingamento, oposto ao Watson? estoísmo. Xingamento? É, Estoicismo. estoicismo, cara. Estoicismo, estoicismo. Então é Estoicismo. muito contra. Porque além do reclamar, que é totalmente o oposto do. Mas é prática, né? Então, Ah, bota. não, além de reclamar, eu tipo A comida assim, tu ó, reclama da comida? Não, eu tenho muito esse negócio assim, ó, que quando a pessoa fala, não, tem que, pô, para com essas energias negativas, pensamento positivo. Aí eu falo, cara, se eu pensasse positivo, eu já pensei tanta vezes quando eu joguei na Mega Sena em pensar positivo, não ganhei. Então, Ainda mais pode quando eu tô com raiva. Isso, às vezes, quando eu tô com raiva, a pessoa me fala isso aí que eu fico puto. Eu fico mais puto ainda, tá ligado? Uma coisa que o estoicismo Caraca, traz é pode muito crer. essa lógica, que é assim, ó, cara, vão ter momentos ruins na sua vida. Eu dei o exemplo antes, quando eu cheguei aqui, Pô, é eu dei o da hora exemplo, mesmo, né? pensamento louco Hoje mesmo. o meu dia, cara, até mais ou menos umas 4 horas, meu dia foi uma bosta. É, tu tem um Caralho, jeito é de fogo, cão, né? tu quer ficar com raiva, tu quer... Meu dia foi uma bosta Tudo que fala até já. umas Ainda mais 4 quando horas. você lida com pessoa, tá ligado? Aí já quer xingar. Aí, meu dia foi muito ruim até umas 4 horas. O que eu fiz? Chegou uma hora que eu, cara, eu tava no carro, eu parei assim, eu respirei e falei, ok. Segue o jogo. Sabe? Tipo, Da hora. tu respira e fala, Sim, sim. beleza, deixa rolar. É muita Porque se prática, você, né? cara, se você entra nessa coisa, nessa vibe do bad barato. vibe, tem que acontecer. Você entende que aconteceu o que Mas tinha parece que puxa, acontecer. né, o negativo. Tipo, você tá pensando no bagulho, xingando o cara. Eu vi um Acho que vídeo vem no o bagulho YouTube... Coisas ruins vão acontecer, assim Sim. como coisas boas. Isso é da vida humana. Esse negócio de que a vida tem que ser só felicidade, Ah, não tem sucesso, só florzinha, Não dá, só não dá. borboletinha. Desculpa, isso aí é papo Não, é. de maluco. tem eu vi como, um tem vídeo como. no YouTube, o cara andando de bicicleta, ele filmando assim, ó. Bom dia! Ele bateu, né? Nossa, tu viu esse vídeo, cara? Ele de bicicleta, aí acho que entra algum vi bagulho na do- roda do- dele. Malandro, ele sai com a cara toda estourada. E ele numa positividade de dia, assim, ó, mandando uma mensagem. Nossa, Deus. Aí eu chamei minha mulher, eu falei, porque minha mulher que Nossa fala Senhora. muito esse negócio de, não, tem que pensar positivo. Eu falei, tá vendo? Vai pensar positivo de manhã na hora que tu acorda aí, é o que Mas o acontece. ser humano é muito negativo, velho. Não adianta, mano. Eu sou praticamente assim, tá? Eu mas tenho que lidar nessa área da minha vida, eu acho que é isso aí. Cara, Tá? mas é trabalho interno, é autoconhecimento. Que nem, faço uma Autoconhecimento, entrevista no trampo. Autoconhecimento o tempo todo. Que nem, eu faço uma entrevista, exemplo. Aí o trampo, já penso já, o cara não vai me chamar, o cara não gostou de mim, cara. Aí eu fico já pensando nesse bagulho. Eu sou assim, velho. Não sei. Mas é também. autoconhecimento, é o tempo todo. Vou te você indicar um vai- amigo meu que cai, todo bagulho ele xinga, reclama. Você vai- Maluco, tudo tá ruim, nada presta, tá ligado? O maluco é assim, parceiro, mano. Vou te indicar, fala assim, ó, tem um mano aqui, ó. Vai ser da hora pra tu ver, mano. Então, Marcos, a gente já tá chegando no finalzinho. Ô, Marcos, da hora aí a se tu conversa, quiser, mano, se tu caraca. quiser deixar algum Pena que o projeto tempo é teu que curto, tu... mas Um projeto teu que tu queira fazer mais pra frente, ou alguma as coisa palestras, do- ou como É. vai começar aí depois da pandemia, que tá acabando praticamente, É, né? porque agora vai... É, na Tem um- verdade as restrições foram retiradas dia 17, É. né? Então a gente começa aí. A máquina fazer as começou a se palestras. locomover, acredito Sim, eu aí. começou. Vamos ver. Fala aí o canal do YouTube também, tu falou que tem um canal no YouTube lá. Eu tenho um canal no YouTube, né? Pra quem quiser me seguir Aí, lá, ó. pra quem quiser Aí, ó, acompanhar. mestre falando aí. Marcos Santos, acho que depois vocês colocam Agora lá, tu né? vai ser o quinto filósofo que eu sigo. Eu sigo o 4, eu vou precisando. seguir... Colocam, Da hora. vocês colocam lá na edição. E quem quiser me seguir no Instagram, @MVSSantos também. E eu posto lá todo dia conteúdo a respeito de filosofia, desenvolvimento humano, arte, poesia. Tem um contato também pra quem quiser dar uma palestra, uma empresa, Todos alguma os meus coisa. links estão lá no concentrador de links, né? Então você entra lá, É, você clica no meu hoje link da de bio. Instagram É já porque vou... uma vez eu falei... Não, não, é ele porque- vai pedir, não, ele vai pedir teu número, quer ver? Porque Você uma vez o fala aí. cara veio aí, eu falei assim, pô, deixa o telefone pra contato. Ele tá achando que é das antigas o bagulho ainda. lá no Você deixou o Instagram. número de contato? Aí ele falou assim pra mim, aí ele Hoje- falou assim, pô, o bagulho lá começa... Que nem vai falar a data que Aham. começou a estudar isso daí. Se eu falar assim, você ia falar, ele vai perguntar a data do cara, isso aqui. Tipo, nada, ele, E pra quem ele tiver pira mais isso. interesse, né, de aprender Sim. mais Papo sobre legal. filosofia de maneira geral e estoicismo, vocês podem... eu tenho um produto digital, que é a comunidade do 1%, onde eu ofereço por R$139, valor anual. Então, por ano você paga esse valor e você aprende sobre filosofia, sobre estoicismo, sobre vários temas, felicidade, amor. Aí se aprofunda nos pilares do... Aí lá Pô, dentro legal. da comunidade. Esse dia também lá do dentro, México a isso cada também, né, 15 que eu vi lá no- A cada 15 dias eu solto um tema novo. Então, por exemplo, o próximo tema da comunidade é amor. A gente vai falar sobre amor. E o que o amor é, como que ele é para a filosofia. Caraca, legal, A gente tem mano. vários tipos de amor, por exemplo, o amor ágape, que é o amor de Deus para com seus filhos, o amor eros, que é o que a gente sente pela nossa esposa, o amor de família, de familiar, que são amores diferentes. Ah, nesse um ano, então tu abrange bem... tu Sim. faz E um- todo resume mundo que bastante, né, entra, o negócio, né? mano. Todo mundo que entra na comunidade tem acesso aos temas E por anteriores. que o 1%? Pode... Porque se você fazer uma conta rápida, se você melhorar 1% por dia, ao final de um ano você vai ter quanto?
Vai, no 365%, que é muito melhor que 100%. Caraca. É isso que eu ia falar, mas, tipo, é bem mais alto, né? Bem mais alto. E é uma coisa de longo prazo. Pensa em 2 anos, pensa em 3 anos, pensa em 4 aquele anos. vídeo do tubarão pegando lá a foca, né? Ah, Aí que tu colocou lá embaixo, tu quer ser quem? Muito A peixe. foca ou o tubarão? Caraca, achei da Não hora esse confunde bagulho tu aí. muito com coach, não, assim? confundem pra caralho. O tempo todo. O tempo todo. É porque coach, ele fala muito coisa motivacional, né? Mas não tem muita. Eu dou muita E só que, porrada lá não, também. então, é motivacional, mas é muita coisa também, tipo assim, eu vi uns vídeos que os caras tá de brincadeira, eles apelam, né, já, né? Os caras usam. Assim, Não vou generalizar também, não há porque problema na motivação. acredito O problema que- é que a motivação ela dura o mesmo espaço que você troca de roupa íntima. Algumas horas. É. Mas, pô, Na foi um minha papo, opinião. foi um papo muito bacana Foi um papo aí. da hora, Desculpa mano. um Pena pouco que da o- nossa Não, que inexperiência no aprendi assunto, bastante mas coisa, mano. aprendemos Legal, a gente tá aqui bastante. pra- É. eu Legal, aprendi mano. também hoje. A gente tá aqui, Da hora, é mano. constantemente Constante, isso. da hora. A vida é um constante Pena que o tempo é aprendizado. curto, mano. Senão a gente ficava falando aí. Vixe. Da hora, Ok, mano. tranquilo. Mas foi um prazer Rapaziada, aí. vamos ficando por aqui no Revoada Podcast com o nosso Valeu. amigo Marcos aí. Valeu pela presença aí, Marcos. Valeu. Falou, Até a falou, próxima. abraço. Falou, rapaziada.